Então, pessoal, a gente iniciou a gravação. Estamos aqui no módulo específico para a terapia ocupacional do CREFITO 4.0 e hoje a gente tem a honra de receber a doutora Gabriela Vizioli. Falei certinho seu nome? Que ótimo. E aí ela vai falar um pouco mais para a gente sobre captação de pacientes, né, de clientes aí. Tô doida para ver a sua palestra, confesso que estava ansiosa. Então, muito bem-vinda, né, ao Crefito 4. Muito obrigada pelo aceite de estar aqui com a gente hoje. E vou deixar você se apresentar para os demais. Então tá bom, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim? Bom, primeiro eu quero falar que é uma honra estar aqui com vocês. Deixa eu ver o nomezinho aqui de cada uma que está aqui e parabenizar vocês, porque principalmente vocês do Crefito 4 pelo evento. Eu fiquei super feliz quando entraram em contato comigo. É um assunto que eu amo, né? Então falar para outros profissionais, aqui somos só TOs, né? Isso, né? Falar para outros profissionais da mesma área que eu sobre esse assunto que parece tão cabuloso, né? De uma forma tão simples, é uma alegria para mim. E parabenizar vocês todas também, meninas, que estão aqui nessa terça-feira à noite, buscando saber mais, buscando se capacitar, buscando entender um pouco mais aí desse mundo. Ó, já vou avisar vocês que eu gosto muito de interagir. Então, quem estiver por aí, quem quiser ligar a câmera pode ligar, porque daí eu fico vendo se vocês estão perdidas ou não. Se não quiser, não tem problema. Quem quiser me interromper, como a gente tem, né, a gente tem bastante tempo, pelo que vocês me falaram. Então, eu acho que é um momento bacana para a gente poder discutir. Eu quero saber as dúvidas de vocês. Eu sei que tem muitas dúvidas, não adianta nada eu ficar aqui falando 2 horas sem parar e vocês aí com um monte de dúvida. Então, para ser uma coisa gostosa, podem me interromper, podem levantar a mão ou abrir o microfone. Tudo bem? Ser assim, se elas puderem, Álida? Me interromper? Tudo, né? Claro, tudo bem. Do jeito que for melhor para você. Então tá bom, me interrompam, tá? Se vocês não entenderem alguma coisa. Então, deixa eu compartilhar aqui. Me falem, eu tô aqui com o rostinho de vocês aqui em outra tela, para eu poder acompanhar aqui, se alguém tiver por aí. Deixa eu ver só se eu consigo compartilhar. Eu acho que eu vou ter que compartilhar a tela toda. Estão vendo aqui, né? Certo. Tá certo? Certinho, apareceu aqui. Tá, de vez em quando eu vou olhar aqui para o ladinho que vocês estão aqui comigo. Então, vamos lá. Então, me trouxeram essa proposta de falar sobre captação de pacientes, sobre vários assuntos aqui com vocês hoje. Então, falar sobre abertura e a gestão da clínica na prática. Quais os primeiros passos para abrir uma clínica, um consultório, desde o começo, depois eu vou querer entender um pouquinho mais de quem está aqui, a captação de pacientes, vendas e também um pouquinho do dia a dia de como é aí na prática. Então, aqui o que eu falei para vocês, né? O segredo de uma boa venda, captação dos primeiros pacientes e os primeiros passos para abrir a clínica. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu queria que vocês escaneassem, quem tiver aí com o celular, eu sei que tem algumas que acessam pelo celular, mas quem puder, escaneia esse link que tá, esse link não, esse QR Code que está aqui. Tem uma perguntinha, na verdade, tem para vocês descreverem em uma palavra o que vocês acham que influenciam numa boa gestão de uma clínica ou no consultório. Mandem essa palavra para mim, que eu vou abrir aqui agora e eu vou ver as palavras de vocês. Dá um tempinho aqui. Mandem aqui algumas palavras para mim. Se alguém repetir, vai aparecer aqui. Organização, mais alguém? Cadê vocês, mulherada? Mais alguém, organização? Quando alguém coloca igual, aparece de novo aqui. Podem mandar mais de uma vez, se vocês acharem que tem mais de um fator, tá? Que mais? Será que é só organização que influencia numa boa gestão? Mais alguma? Eu vou retomar aqui no final, hein? Liderança também. Que mais? Organização e liderança, sim, influenciam. A gente poderia colocar 1 milhão de palavras aqui, né? Vocês concordam? Equilíbrio financeiro.
Poderia encher isso daqui com um monte de palavra. O que isso significa? Que tudo isso daqui influencia para quem quer ter uma clínica ou um consultório. E quando a gente fala de captação, quando a gente fala de vendas, o que eu sempre falo para as meninas é: não adianta você captar paciente se você não tiver ideia do que você está fazendo dentro da sua clínica ou do seu consultório. Alguém aqui, se vocês quiserem, depois tem um para vocês responderem, me mandar se alguém tem clínica, alguém tem consultório, alguém quer abrir, mas para eu entender um pouquinho quem é que está aqui comigo. Então, a gente poderia encher isso daqui com um monte de coisa, né? Deixa eu voltar aqui a apresentação para vocês. A gente poderia encher isso daqui com um monte de coisa. A verdade é que a gestão envolve tudo isso. E aí eu quero me apresentar, como ainda não me apresentei para vocês, que a Alida deixou eu contar um pouquinho sobre mim. Aqui também tem um QR Code se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais. Meu nome é Gabriela Visioli, eu sou TO também, como vocês, me formei há 10 anos já, hein? Fiz logo que eu me formei uma pós-graduação em neurologia, que foi no Albert Einstein. Era meu sonho seguir carreira acadêmica, então eu busquei uma pós-graduação que fosse lato sensu e que eu pudesse ter muito conhecimento para aplicar depois na parte acadêmica. No fim, a minha vida recalculou, eu falo que recalculou a rota completamente. E aí, ao invés de seguir na carreira acadêmica, eu fui para outro caminho. Foi quando eu abri a minha clínica. Então, eu me especializei em terapia da mão pelo Hospital das Clínicas, que era o que eu amava mesmo atender, o que eu amava fazer na época. Fiz o MBA, na verdade, terminando agora o MBA de gestão de clínicas, hospitais e indústrias da saúde pela GV. Atualmente eu dou aula também no curso de pós-graduação de neurologia na Faculdade Sul-América na disciplina de prática baseada em evidência. Também estive vice-presidente da Regional Sudeste da SBTM, não sei se vocês conhecem, que é a Sociedade Brasileira de Terapia da Mão, na última gestão. Fundei e hoje sou administradora também da minha clínica, que é a Clínica Visioli, que é uma clínica multidisciplinar. Supervisiono também as terapeutas ocupacionais. Criei um programa de mentoria justamente sobre isso, sobre gestão, para quem quer abrir uma clínica ou um consultório de sucesso. Hoje eu sou consultora de clínicas e consultórios e atualmente mentora de mais de 40 profissionais da saúde, por todos os lugares aqui do Brasil. Então dá para vocês entenderem que eu amo muito o que eu faço e que eu amo muito ter o meu próprio negócio para gerenciar. Então, o que acontece? Eu tenho certeza que aqui eu tenho alguns profissionais, todas formadas? Todas formadas. Tem algumas profissionais, sim, né? Tem algumas profissionais aqui que sabem exatamente o que querem. É o perfil aí de vocês, já sabe exatamente o que quer. Se formaram e eu quero abrir uma clínica, eu quero abrir um consultório, eu quero trabalhar domiciliar, eu quero atender, eu quero dar aula, eu quero publicar artigo. Então, tem algumas pessoas que sabem exatamente o que elas querem, e eu confesso que eu admiro muito essas pessoas, porque eu não fui essa pessoa. Eu não fui essa pessoa que sabia exatamente o que quer. E tem pessoas que não têm a menor ideia do que elas querem fazer. Não têm a menor ideia para onde seguir, e tem aquelas que não sabem para onde querem ir, mas têm noção que não quer ficar onde está. E a minha história foi como a de vocês que não sabem o que querem. Então eu comecei na TEL, sempre tive o sonho de ser reconhecida, então vocês vão entender um pouquinho aí também na questão do marketing, da onde que surgiu aí essa versão Gabriela das redes sociais e de captação e tudo mais. Eu tinha esse sonho, né? Então imagina eu lá, jovem, que meu sonho de criança era ser astronauta. Então dá para imaginar que uma pessoa que quer ser astronauta, ela já é uma pessoa que quer ser reconhecida por alguma coisa nessa vida. Queria que as pessoas soubessem meu nome, queria fazer alguma coisa direito, queria deixar um legado no mundo, era o que eu queria quando eu era criança, queria que as pessoas lembrassem de mim. E aí foi passando o tempo, eu percebi, né, que astronauta não ia rolar, né, que astronauta não, não ia dar certo para mim, e fui me apaixonando pela área da saúde. Eu era uma pessoa que vivia dentro de hospital, todo mundo que se machucava, alguém ficava doente, alguém sofreu um acidente, mesmo antes de ser maior de idade, era eu que me enfiava lá no meio para tentar resolver. E foi quando eu descobri que eu queria ser profissional da saúde. Até onde sei, todas nós temos empresas, exatamente. Há mais de 5 anos. Perfeito. Então, era o que eu queria. Eu queria ser profissional da saúde e eu queria ser reconhecida por isso. E aí eu me deparei no final da faculdade com, não sei se com vocês foi assim, eu amava, no último ano do estágio, entender sobre os lugares que eu ia.
Então eu ficava super atrás de planejamento. Como que eles fazem para se planejar? Como que eles fazem para organizar a agenda? Como que eles lidam com papelada? Tem pasta, é arquivo físico, é sistema? O que que precisa de documento para ter uma clínica? Quais as melhorias que eles fazem sempre? O que que eles oferecem de experiência, né, para os clientes? Eu tive experiência em clínicas diferentes no último ano da faculdade, até a parte de estoque, né? Como que eles colocavam os brinquedos, como que eles faziam estoque de produto descartável, de papel toalha e tudo mais. Então eu já entendi que eu queria por aí, né? E aí, quando eu me formei, eu entrei para uma clínica pelo convênio. E aí, nessa clínica do convênio, foi uma clínica que eu aprendi muito, 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 muito. Só que tinha algumas coisas que eu não concordava lá, né? Assim, da gestão e tudo mais. E eu falava, poxa, eu tenho tanta coisa que eu posso fazer aqui, eu tenho tanta coisa que eu gostaria de fazer e eu não tenho oportunidade aqui. E aí eu comecei a me ver num ciclo de trabalho que ia muito contra algumas coisas que eu acreditava, apesar de ser um lugar onde eu aprendi muito e que eu sou extremamente grata por ter passado por lá. E aí, nesse momento, eu lembrei de uma professora que ela falava para mim, se você falava para nós, né, que se você não se encaixa no lugar, você sai. E aí isso ficava martelando na minha cabeça. Se você não se encaixa onde você tá, você sai. E eu falei, poxa vida, eu não me encaixo aqui. E aí foi nesse momento que eu decidi que eu ia fazer diferente, que eu ia sair de onde eu estava e que eu ia abrir minha clínica. Então, a minha história, ela já tem 7 anos, a clínica Visioli, é, e ela começou há 7 anos atrás, quando eu tomei essa decisão de que eu não tinha ideia para onde eu ia, não tinha ideia do que eu queria fazer da minha vida, mas eu sabia que lá eu não ia ficar, que não só lá, mas que naquele formato, como eu trabalhava naquele momento, não era o formato que eu acreditava. Eu queria oferecer mais para os meus pacientes, eu queria ser mais reconhecida, eu queria cobrar um valor maior pelos meus atendimentos. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre vendas, né? Sobre cobrar. Eu queria oferecer mais suporte para as famílias, eu queria fazer mais, né? E aí, então, faz 7 anos que a gente abriu a clínica, esse é só um resuminho aí da história até aqui, só para vocês entenderem de onde eu vim, o que, que aconteceu. E aí, o que eu falo para vocês é que se vocês acreditam naquilo que vocês fazem, se vocês amam o que vocês fazem, vocês lutam por aquilo, não tem como dar errado. A recompensa é inevitável. Então, eu sei que muitas ficam, será que eu abro uma clínica? Será que eu abro o meu Instagram? Será que eu faço um site? Será que eu vou atrás de parceria? Será que eu aumento o meu preço? Eu acho que são algumas perguntas frequentes de vocês, né? Pelo menos que eu escuto até das minhas alunas. E é inevitável, se você luta por isso com unhas e dentes pelo seu sonho, se você acredita no que você faz e ama. E aí, o que a gente vai falar bastante é que não é só sobre ter um negócio lucrativo, mas também é sobre ter um negócio lucrativo. Não sei vocês, meninas, mas eu tinha muito essa crença, né? E eu sei que as TOs têm muito essa crença. Vocês são assim? Me contem. De que a gente é TO por amor. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente é TO por amor. Eu sou TO por amor, eu tenho certeza que cada uma de vocês também, né? Mas para a gente poder oferecer o nosso amor e todo o nosso cuidado da melhor forma possível, a gente precisa ter um retorno financeiro por ele, né? Porque senão, como é que eu vou conseguir oferecer mais? Então, não achem que é ruim cobrar, não achem que é ruim você vender o seu serviço, tá? A gente vai falar mais sobre isso também. Mas além de ter um negócio lucrativo, para fazer a roda girar, é importante saber que o nosso negócio é sobre transformar vidas, tá? Então, é muito mais do que divulgar o nosso trabalho, é divulgar aquilo que a gente transforma no nosso dia a dia com o nosso trabalho, porque senão fica uma coisa muito mecânica e não faz sentido, né? Faz sentido para vocês até aqui? Então, como eu falei para vocês, a decisão ela é a base para qualquer mudança. Então, a decisão ela é a base para você, desde abrir o seu negócio, para você abrir o seu Instagram, para você decidir o que você vai oferecer na sua clínica, o que você vai oferecer para o seu paciente. Você precisa decidir. Essa semana mesmo eu me peguei com uma baita de uma decisão sobre um evento que a gente vai participar esse final de semana. E aí? A gente faz um evento que pode transformar muitas coisas para a gente, ou a gente não faz esse evento para não ter todo o trabalho que a gente não pode ter agora. E aí precisou de uma decisão para essa mudança. E aí o importante é falar que a gente nunca está pronto, né? Nunca está pronto para divulgar o nosso trabalho, nunca está pronto para cobrar mais, nunca está pronto para oferecer o serviço que a gente quer oferecer.
Mas se a gente sabe que no lugar que a gente está não está legal, é daí que a gente parte para fazer alguma coisa. Então, se vocês hoje, por exemplo, percebem que a divulgação de vocês não está legal, poxa, então eu preciso decidir sair de onde eu tô. E eu sei que é difícil. Eu sei que é bem difícil, a gente tem que quebrar várias barreiras para sair de onde a gente está. Mas se a gente decide, se você decidir colocar na sua cabeça, é isso que eu quero, é isso que eu preciso e o porquê que eu preciso disso, você já tem a maior parte do caminho andado. Depois é só partir para ação e só planejar e fazer. Tem mais um QR Code que eu preciso pedir para vocês responderem, porque eu quero saber, se vocês puderem escanear, eu quero saber quem daqui já tem clínica, quem pretende abrir, quem não tem, eu quero entender um pouquinho do público que está aqui, de vocês, meninas, para eu poder direcionar o que, que eu vou falar mais, o que, que eu vou falar menos, quais são as maiores dúvidas de vocês. Então, por favor, escaneiem o QR Code. Gabriela, pode escrever, Daniela, pode escrever no chat também. Pré-requisito para as terapeutas ocupacionais participarem é que elas já tivessem clínica minimamente por 3 anos. Então, todo mundo que está aqui está nivelado por ter clínica. E a gente sabe que a maioria das empresas fecham nos seus 3 primeiros anos, por isso que a gente ainda colocou de 3 anos para mais. Mas respondam, interajam com a Gabriela, gente. Falem comigo, meninas. Podem mandar pelo chat, tá bom? Que eu vou acompanhando aqui. Deixa eu ver. Acho que por aqui pelo celular eu não consigo. Se alguém puder falar para mim, Álida, se você puder falar para mim o que elas estão mandando, eu agradeço. Daniela não escreveu ainda no chat, mas levantou a mão. Pode abrir sua câmera, Daniela, e falar. Conversar. Pode escrever. Pode escrever. E se vocês quiserem abrir, podem abrir e falar, tá bom, meninos? Aqui então tá todo mundo no mesmo estágio, ótimo. Vai ser uma discussão bem bacana. Pode escrever. Bom, eu vou seguindo aqui, e aí quando ela fizer a pergunta, você me interrompe? Porque aqui Sim. tem consultório Bianca. Acho que eu coloquei aqui. Consegui ver, escrever. Beleza, meninas. Tá. Se vocês quiserem contar um pouquinho mais sobre a empresa de vocês, tenho a consultório há 7 anos, tenho o consultório também a Larissa. Maravilha, meninas. Muito bom. Então tá bom, então eu vou passar um pouquinho mais rápido pelo começo, certo? Então o começo, na verdade, como eu falei, é você decidir o que você quer, você se planejar e você respeitar o seu processo. Eu sei que tem pessoas aqui que têm 3 anos de clínica e eu sei que tem pessoas aqui que têm mais, como eu já vi que tem 7, que tem talvez 10, 15, 20 anos. E o que é importante é o tempo todo, quando vocês forem fazer todas as estratégias de vocês, da clínica de vocês, não se comparem. Tá? Então, eu sei que é super comum quando você vai fazer, por exemplo, a sua divulgação, você vai vender, você olha para as outras pessoas e fala, poxa, aquela clínica, aquela profissional cobra X e eu cobro X. Aquela pessoa tem um Instagram que faz isso, isso e isso, que divulga tal, tal, tal coisa, tem uma clínica de tal, tal, tal jeito. Então não se compare, tá? Porque tudo tem um tempo. E o tempo, ele vai, conforme vai passando o tempo, você vai adquirindo mais experiência e você vai aumentando a sua autoridade e você vai evoluindo. Mas ao mesmo tempo você precisa planejar. Então, o que acontece? Eu vejo muitas clínicas que começam sem o planejamento. E eu não sei se tem alguém aqui que já me conhece, que já me acompanha. Eu converso muito com pessoas que estão começando e pessoas que já têm clínicas, até clínicas de 70 funcionários. Então, eu sei que muitas vezes chega no momento em que você para e você fala: Meu Deus, será que eu fiz o planejamento certo? Não sei se isso já aconteceu com alguma de vocês. Será que eu planejei ou será que eu abri a minha clínica e eu simplesmente comecei a atender e eu simplesmente estou fazendo aqui a roda girar no automático, estou atendendo os meus pacientes ou eu de fato estou gerenciando a minha clínica, estou de fato bolando estratégias, elaborando estratégias para fazer a minha clínica crescer. E isso acontece muito por falta de planejamento lá atrás. Então, não tem como a gente falar de divulgação, não tem como a gente falar de vendas se a gente não parar para pensar em todo o planejamento, em tudo que envolve ter a sua clínica. Então, eu quero que vocês se façam essa pergunta, né? O que envolve tudo isso? Vou falar bem rapidamente para vocês.
Então, você precisa saber exatamente o que que a sua clínica faz. Será que você chegou naquele passo em que a sua clínica, em que você gostaria que a sua clínica chegasse? Será que chegou em algum momento quando você idealizou a sua clínica ou o seu consultório, você parou e falou assim: "Tá, eu quero uma clínica com 5 salas, com atendimento de fono, físio, TO e psicóloga. Eu quero uma recepção para 20 pessoas, eu quero 2 unidades". Chegou algum momento que você fez esse desenho? E por que que eu falo desse desenho? Porque esse desenho é o ponto de partida. E se você que tem uma clínica ou um consultório não tiver feito isso, você não tem noção muitas vezes do que você está fazendo. E quando a gente for falar sobre marketing, vocês vão ver que o primeiro passo é esse. O primeiro passo não é você abrir o seu Instagram, o primeiro passo não é você fazer um site. O primeiro passo é você saber exatamente que tipo de clínica é a sua, que tipo de consultório é o seu. E se você não sabe disso, como é que você consegue vender o seu serviço? Se você não sabe quem é você no mercado, como que você é reconhecido? Quais são os seus pontos fortes? Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas ameaças? Você muitas vezes está na direção errada. E aí, às vezes, o que que pode acontecer aqui? De repente, você planejou e o seu sonho era, não sei quais são as especialidades de vocês, tá? Então, vou jogar umas aqui no ar. Vamos supor que o seu sonho era atender terapia da mão, por exemplo. Vou pegar meu exemplo aí. Você é terapeuta da mão e esse era o seu sonho. E aí você abriu uma clínica, começou a surgir uma demanda para atender criança, para atender neuro, por exemplo, e você foi absorvendo, né? Até porque talvez você tenha essa especialidade ou tenha alguma funcionária com essa especialidade, você vai fazer, vai atender criança, vai atender. A gente sabe que no começo a gente acaba atendendo um pouco de tudo, né? Até conseguir direcionar. E aí chega um determinado momento que, por exemplo, você vai fazer o seu marketing. E aí? Você vai fazer o seu marketing do quê? Você vai fazer o seu marketing das crianças que você atende hoje ou você vai fazer o seu marketing do público de terapia da mão, que é o seu público ideal, o público que você traçou, da clínica que você quer construir ao longo do tempo, que você quer fazer com que evolua, né? Então isso acontece muito, muito, muito. Por isso que não tem como a gente deixar de falar desse começo de você ter o desenho exato daquilo que você quer. Muitas vezes a gente não começa com o desenho exato daquilo que a gente quer. A gente começa com o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Eu começo, por exemplo, eu não sei se algumas de vocês estão nessa etapa, mas imagina lá, igual eu falei lá atrás, que o seu sonho é ter uma clínica de 10 salas. E hoje você tem um consultório. O seu consultório, ele pode ser o mínimo produto viável da sua clínica de 10 salas. O importante é que ele esteja dentro da sua clínica de 10 salas, no sentido de mesma proposta de valor, mesma transformação. Então, imagina que você tem que você idealizou uma clínica de 10 consultórios e hoje de 10 salas e hoje você tem um consultório. Toda a sua comunicação, todo o seu marketing, toda a sua estratégia de posicionamento, toda a sua estratégia de venda, ela precisa ser direcionada para o seu desenho ideal, para o produto final que você quer ter. Senão, o que que acontece? Você vai em direção a uma escada errada. Você segue em outra direção. E aí você está divulgando, você está fazendo marketing. O que que acontece aqui, ó? Esse é um exemplo clássico. Eu não sei se isso acontece com alguma de vocês. Quando vocês abrem o Instagram, por exemplo, e começam a divulgar o trabalho de vocês, chove profissional. Alguém já passou por isso? Chove de TOs, né? Por quê? Porque as TOs têm sede de conhecimento, elas querem saber o que as outras pessoas estão fazendo. A gente procura, assim, quem são os nossos colegas e tudo mais. E aí, de repente, você quer, sim, uma clínica com 10 salas. E você começa no seu Instagram a falar para profissionais da saúde. Só que você ainda não tem uma captação de paciente efetiva. De repente, você está começando a fazer a sua clínica lotar nesse momento, ainda tem alguns buracos de agenda, ou você está abrindo uma filial, ou você está abrindo algum outro espaço. Faz sentido, nesse momento, você colocar todos os seus esforços de captação para conversar com um público que não é o público da sua clínica, que não te reverte financeiramente na sua clínica? Não faz. Então, esse desenho do seu sonho ideal que você precisa ter é o que vai te colocar no caminho. Quando a gente faz o planejamento de todos os negócios, né? A gente sempre começa por aqui. Só que eu não sei, me fala aqui se alguma de vocês, não sei se todas vocês passaram pela elaboração de plano de negócios. Alguém aqui passou? Alguém aqui fez quando abriu a clínica ou o consultório o plano de negócios? Mandem aqui no chat que eu tô conseguindo acompanhar aqui o que vocês estão mandando.
Não? Já ouviram falar sobre o plano de negócios? Alguém já ouviu falar? O plano de negócios é onde é ele, é isso que eu falei, ele que vai ditar quem é você na fila do pão, quem é a sua clínica, ele que vai falar qual é a transformação que você gera, quais os seus canais de entrega, qual a sua persona, só que mais do que persona, qual a sua segmentação de cliente. Tentei fazer e me perdi no processo. Perfeito, porque não é fácil. Vocês encontram na internet, até coloquei uma fotinho aqui para vocês. Esse é o Canvas, esse aqui é a apostila da mentoria. Puxei aqui uns arquivos para mostrar para vocês. Você consegue na internet facilmente colocar aqui o Canvas de negócios. Você vai achar esse daqui. Talvez você tenha, acho que foi a Larissa. Talvez você tenha se perdido aqui nessa parte, né? Você pega e imprime esse papel, beleza, mas como é que eu preencho esse papel? Como é que eu respondo cada uma dessas perguntas? E eu já falo para vocês desde já. Elaborar o plano de negócios é uma tarefa muito delicada e que envolve tempo. Não é uma coisa que você vai pegar e vai fazer hoje. Não é uma coisa que você vai fazer em uma semana. É uma coisa que você vai ficar pelo menos um mês, talvez mais, talvez dois, elaborando o seu plano de negócios. Porque ele é a sua clínica. Ele é importante porque todo mundo que bateu o olho da sua equipe precisa entender quem é a sua clínica. Eu não sei se vocês já têm equipe, meninas, que tem clínica. Se você tiver uma secretária, já tem equipe. Se for você e mais uma, já tem equipe. Se você tiver uma secretária remota, já tem equipe, tá? Então, a partir do momento que você tem mais alguém para trabalhar com você, essa pessoa não sabe o que você faz. Ela não sabe quais são as suas ideias. Quais são os seus ideais? O que você planejou para esse negócio? Aí imagina, vamos pensar no cenário lá do marketing. Aí você foi lá, contratou uma empresa de marketing. Alguém já fez isso? Eu fiz. Vou comentar com vocês lá na frente. Contratou uma empresa de marketing. Daí a empresa de marketing foi lá e fez um Instagram lindo para você. Depois eu vou mostrar o exemplo de como era o meu Instagram para vocês. Um Instagram lindo, que não tem absolutamente nada a ver com a mensagem que você quer passar. Isso é tão fácil. Quando eu comecei a minha clínica, eu contratei com uns 2 anos de clínica, mais ou menos, 2 e meio, por aí. Quando a gente já, né, tinha tido retorno, já tinha feito um caixa e tudo mais, beleza, vou contratar uma empresa de marketing. Achei que eu estava arrasando. Contratei uma empresa de marketing. O que aconteceu? Eles fizeram um Instagram para mim, até o site, completamente diferente de tudo que eu imaginava. As frases que eles usavam não condiziam com aquilo que eu entregava. As fotos não tinham nada a ver. A gente trabalha com crianças, né? Então tinha alguns discursos meio capacitistas que iam contra tudo aquilo que a gente acredita, sabe? Assim, então coisas muito delicadas. Que aconteceu por quê? Porque eu não tinha uma noção clara do meu negócio. Se eu não tinha uma noção clara do meu negócio, como é que a minha equipe de marketing ia ter? Então, o plano de negócios, ele situa todo mundo. Então, quem não tem, eu sugiro que faça e comece. Qualquer estratégia de captação e de marketing e de vendas que você tenha, começa por aqui. Começa por você elaborar qual é a jornada do seu cliente, quais são os seus canais de distribuição, quais são as suas fontes de receita e custos para você entender o quanto você pode gastar de marketing, porque simplesmente marketing envolve custo, né? Se você for fazer algum marketing que não seja tão orgânico, e você vai precisar de investimento, tá? Então a gente começa por aqui. A clínica, diferença de clínica e consultório, eu vou passar algumas coisas, meninas, porque quando as meninas me passaram de início, tinha essa proposta de falar de abertura e tudo mais, mas eu vou passar rapidamente para a gente falar sobre marketing. Pode ser? Pode ser, Álida? Pode, mas eu acho que você pode falar um pouquinho dessa questão de diferença de CNPJ e do consultório, porque a gente tem muita gente com consultório que eu acho que pode pensar sim no seu CNPJ, por que não? Perfeito. Então vamos lá. Muitas pessoas chegam com essa dúvida, né? Eu não sei se vocês recebem aí também, o próprio Crefito deve receber bastante esse questionamento, né? De tá bom, como é que eu faço a abertura? O que que eu vou abrir? E aí, o que que acontece? Qual que é a diferença básica, né? Algumas, entre clínica e consultório. A clínica, ela tem um CNPJ. Então, a partir do momento que você tem um CNPJ ali, que você for abrir uma clínica, não dá para você abrir uma clínica como pessoa física, tá? Você pode ser você sozinha trabalhando ali, mas o conceito de clínica é uma pessoa jurídica. E na clínica, você tem a possibilidade de ter 2 profissionais atendendo simultaneamente, coisa que no consultório não. Então, no consultório, você tem que ter uma atividade por vez dentro daquele consultório. Na clínica, você pode ter mais de um. Então, vamos supor que você atende você e mais uma TO, por exemplo. Clínica.
tá? Se for você sozinha, por exemplo, consultório. Se de repente você tem um consultório e você não atende, vamos supor que você atende nesse consultório 2 dias por semana, e nos outros 3 dias você aluga, subloca essa sala para outra pessoa. Beleza, pode ser consultório, tá bom? Se for simultaneamente clínica. A questão da anuidade e do CREFITO, né? Então, a clínica, ela paga anuidade como pessoa jurídica. Aliás, a partir do momento que você abre uma pessoa jurídica, você paga. E aí, muitas pessoas falam para mim, ai, meu Deus, eu vou abrir uma clínica e eu vou ter que pagar 2 anuidades? Na verdade, não. Você paga uma anuidade e a clínica paga outra anuidade. Se você está pagando 2 anuidades, você provavelmente está confundindo suas contas de pessoa jurídica e pessoa física. Então, cada uma paga a sua anuidade. Lógico que no fundo, se você está começando e tudo mais, vai sair ali do seu bolso, mas se você já tem mais de 3 anos ali, é a pessoa jurídica que paga a anuidade da clínica e você, profissional, você paga a sua pessoa física. Você pode ter um profissional exercendo a mesma atividade profissional, então, como eu falei, você pode ter uma outra terapeuta ocupacional fazendo, e o conceito básico da clínica é a multiplicidade de finalidade. Então, a clínica ela tem vários fins. Ela pode ter o fim de assessoria escolar, ela pode ter o fim de também ter atendimento de fisioterapia, pode ser alguma venda de produtos, se você colocar atividade comercial no seu CNPJ, enfim. Então, ela tem múltiplos fins. O consultório não. O consultório ele tem um fim, que é a prestação daquele serviço. Ele pode ser uma pessoa física, então você não precisa ter um CNPJ, pode ser você atendendo e emitindo recibo. Cuidado com questões. Depois, se vocês quiserem no final, podem me perguntar sobre tudo, tá bom? Até sobre contabilidade, sobre financeiro, sobre tudo que vocês quiserem. Cuidado se você emite nota fiscal. Desculpa, se você emite recibo, porque tem uma quantidade que você é isento, e mais do que isso, você precisa fazer conta e vale mais a pena você ter CNPJ, tá? Você pode ter uma secretária no consultório, mas você não pode ter atendimento simultâneo e você não paga anuidade jurídica. Tranquilo? Até aqui. As diferenças, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, tá? Beleza. O lugar adequado. Então, vou passar aqui mais rapidinho. Eu coloquei, na verdade, esse daqui lá no... Como para não ficar muita coisa, eu disponibilizei para vocês lá no Instagram. Eu acabei de falar sobre isso hoje, sobre o lugar. Então, se vocês quiserem, podem acompanhar por lá. Burocracias para abertura de clínica. Então, você que tem consultório e você vai abrir uma clínica, o que você precisa de licenças e autorizações? Você precisa de um contador e um advogado para fazer o seu contrato social, tá? Não dá para abrir uma clínica sozinho, você vai precisar de um contador. Eu sempre aconselho que tenha um advogado, por quê? O contador, ele tem um advogado na equipe para fazer o seu contrato social, só que muitas vezes o seu contrato pode vir, não errado, ele pode vir diferente do que deveria ser, vamos falar assim, tá? Então, o advogado especializado em contratos é o que tem a maior expertise para fazer um contrato direito. E o contrato social, ele é muito importante, porque é nele que você vai colocar todas as suas atividades. Então, vamos supor que você tem uma clínica de TO. Amanhã você quer ter fono também. Não sei se tem alguém que tem clínica multi aqui. Manda aqui também para mim no chat. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Então, vamos supor que você tem alguma clínica, tentei fazer menos digital, que você tem uma clínica e você quer colocar fono na sua clínica. Será que você pode colocar fono na sua clínica? Depende. Se tiver fono no seu contrato social, como objeto social, você tiver o CNAE, o códigozinho dessa atividade, pode. Aí você vai precisar de alvará de funcionamento, vigilância sanitária, o conselho de classe específico de cada atividade. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Porque eu já vi clínicas gigantescas com 30 funcionários que não tinham no contrato social a atividade de todas as áreas multidisciplinares que a clínica oferecia. Outra coisa que precisa fazer, vamos supor que você está procurando um espaço para sua clínica ou para ampliar a sua clínica. Você precisa fazer análise de viabilidade daquele lugar. E o CREFITO também precisa muitas vezes ser acionado para ver, por isso que precisa de uma pesquisa no conselho, para ver se esse lugar pode receber este tipo de atividade, tá? Não é simplesmente abrir aqui, eu moro numa casa. Será que eu posso desfazer a minha casa e abrir uma clínica? Depende, tá? Então precisa fazer análise de viabilidade, a pesquisa nos conceitos, nos conselhos, ver qual é o seu enquadramento tributário. Não sei se hoje vocês são lucro presumido, se vocês são lucro simples nacional. O registro na junta comercial, principalmente, fujam do RCPJ, porque depois pode ter alguns impasses na frente. O registro no conselho,
tem que ter o registro no conselho, o alvará de funcionamento, vigilância sanitária e o cadastro no CNES. Tranquilo aqui? Tá. E depois você vai comprar os materiais. No começo você pode comprar só aquilo que você precisa e ir comprando aos poucos. Contratação de profissional. Então, sempre que vocês forem contratar profissional, sempre busquem uma junção de competência técnica e comportamental. Então, não sei se vocês já escutaram aquela frase de eu contrato o currículo e eu demito o perfil. Demito, acho que é caráter que fala a frase. Eu falo perfil. Vocês já escutaram? Porque essa é a maior verdade que existe. Você pode contratar um currículo, uma competência técnica daquele profissional, mas são as competências comportamentais que vão fazer eles ficarem de fato na sua clínica. E essas competências, essas motivações também estarem alinhadas com aquilo que você oferece. Então, todas as vezes que vocês forem contratar alguém, precisa de uma junção. O que é competência técnica? Eu vou contratar uma TO, por exemplo, para minha clínica. Quais são as competências técnicas que eu preciso para esse cargo? Então, eu preciso de uma TO formada em integração sensorial, uma TO com curso BOBAT, eu preciso de 5 anos de formada, experiência com público infantil e tudo mais. Mas quais são as competências comportamentais? Bom, Gabi, lá quando eu fiz o meu plano de negócios, eu coloquei dentro da minha proposta de valor a questão do atraso, que nós não atrasamos nenhum minuto. Então, será que uma profissional que não tem como habilidade e competência comportamental a pontualidade faz sentido para minha clínica? Não faz, tá? Então, isso é muito delicado, por isso que eu falei que a gente começa lá no plano de negócios. As competências comportamentais, elas precisam ser alinhadas para cada perfil e para cada cargo que você tiver na sua clínica, tá? Faz sentido para vocês? Se me falem se tiverem dúvidas aqui, tá bom? Às vezes eu vou passando um pouco rápido aqui, pode ser perder alguma informação. Então, as competências comportamentais, elas sempre alinhadas com as competências técnicas na hora de contratar. E criar os processos. Os processos, a gente vai usar eles para tudo, principalmente para marketing. Vocês conhecem a jornada do cliente? Alguém já ouviu falar na jornada do cliente? Me falem aqui também. Meninas, vão participando aqui no chat para eu ver se vocês estão com dúvidas. Deixa eu ver aqui mensagens, se alguém mandou. Não, tá. A jornada do cliente é o passo a passo, não conheço, tá? É o passo a passo de tudo aquilo que você precisa, de todas as etapas que o seu paciente passa até chegar em você. Jornada do... Boa noite, eu já. Então, o que você precisa fazer antes de começar a pensar no seu marketing? O que o meu paciente faz quando ele chega? Então, vamos supor que o meu paciente, eu tenho uma clínica de TO, por exemplo. O que o meu paciente faz quando ele quer TO? Primeiro, ele vai ter a descoberta, né? Então, primeiro ele vai estar passando, por exemplo, no Instagram, e ele vai ver um conteúdo sobre seletividade alimentar, por exemplo. E aí ele vai falar: opa, meu filho tem seletividade alimentar, deixa eu parar para ler, momento de descoberta. E aí, em cada etapa dessa jornada, você vai planejar as ações que você pode fazer para captar esse paciente, para entregar mais valor. Então, se eu sei que meu paciente pode ter a descoberta da seletividade alimentar no Instagram, como que eu vou fazer a minha estratégia de Instagram? Eu vou fazer uma estratégia de conscientização. Eu preciso fazer uma estratégia para ele entender o problema. Aí eu vou para a parte de consideração. Vamos supor que eu tenho um segundo tipo de público. E esse público, ele já sabe que ele precisa de TO. Eu trabalho com crianças, por exemplo, Gabi, com TEA, por exemplo. E as crianças já vêm encaminhadas do profissional, já vêm encaminhadas do médico, por exemplo. Esse paciente, ele vai digitar no Google, pode ser uma etapa aqui da jornada do meu cliente, ele vai digitar no Google, clínica, terapia ocupacional, TEA, Minas. E aí vai aparecer um monte de clínica. Então, quais são as considerações que você pode colocar ali para você, quais ações você pode fazer para aparecer nesse momento da jornada dele? Então, por exemplo, eu posso ter um site patrocinado, eu posso colocar uma headline curta, escrito que eu faço tal tipo de abordagem e que eu sou de tal cidade. Eu posso colocar como abordagem, se eu sei que o meu paciente nesse momento está muito agitado, a mãe está muito agitada, precisa resolver o problema logo, eu vou ter um site limpo, um site clean, um botão do WhatsApp que vai percorrer toda a página. No fundo, eu preciso da localização, porque eu sou uma clínica local, eu não sou uma clínica online, por exemplo. Então, todas as estratégias que vocês forem fazer da clínica precisa sempre ficar baseada
na jornada do seu cliente. Então, eu falo sempre assim, pensa num fluxograma. Quais são as etapas que o seu paciente percorre desde antes de ter noção que ele precisa de TO até chegar até você? Se você tiver esse desenho, você consegue planejar todas as suas estratégias de captação ali. Se você não tiver esse desenho, você vai fazer a estratégia perdida. Porque daí eu posso, por exemplo, criar um blog. Eu falei da seletividade alimentar. Eu posso, de repente, criar um blog sobre seletividade alimentar. Mas será que o meu paciente, quando eu definir a minha segmentação de clientes, a minha persona, definir quem é o meu paciente, será que o meu paciente acessa blog? Aí, de repente, não está na jornada do seu cliente, ele não acessa blog, ele acessa Instagram, ele está lá no seu Instagram. Aí você perdeu 2 horas fazendo um conteúdo de blog para colocar lá, sendo que o seu paciente não passa por essa etapa na sua jornada. Aí, de repente, o seu paciente passa pela etapa do site na sua jornada. Esses dias eu estava conversando com uma aluna e ela estava me questionando muito sobre o site. Gabi, faço ou não faço o site? Já tenho o consultório, tudo há um tempo, tal. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Eu falei, meu, o que seu paciente faz para chegar até você? Como que ele procura? E aí ela me falou exatamente a abordagem que eles jogavam no Google. Era uma aluna fisioterapeuta. Eu falei, o seu paciente fisioterapeuta, ele não vai te achar pelo Instagram a princípio. Ele vai te achar no Google. Então, faz um site que seja simples e coloca o seu nome no Google para eles te acharem. E aí, dito e feito. Aí, na primeira semana, ela já teve 10 ligações só no orgânico, sem precisar fazer anúncios, sem nada, com um site bem simples que ela tinha feito, sem estratégia nenhuma, sem palavra-chave, sem nada, tá? Mas você precisa entender os passos que o seu paciente percorre. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar agora sobre captação. Tranquilo até aqui, meninas? Se tiverem perguntas, podem mandar. Certo. Então, a gente vai falar sobre captação. Como eu falei para vocês, qual que é o maior erro que eu vejo das clínicas e dos profissionais? Eles começam aqui, ó. Definir ações de marketing e quais iniciar. Então, eles começam iniciando as ações de marketing. Vocês já passaram por isso? Ah, eu vou fazer agora um LinkedIn. Agora eu vou fazer um post assim, assim, assado. Quando, na verdade, tudo que você precisa fazer para marketing, você precisa começar lá atrás. Você precisa começar aqui, ó, no passo 1, que foi um pouco do que a gente falou. Definir exatamente quem é você e exatamente quem você quer atrair. Acredito que todos vocês que estão aqui já ouviram falar na persona, já ouviram? Qual que é a ideia da persona? Se fala muito de persona, né? Mas pouquíssimas pessoas fazem e uma porcentagem menor ainda, de fato, aplica a estratégia de persona em tudo que faz. Qual que é a ideia da sua persona? Adianta você fazer uma persona e deixar ela guardada na gaveta? Todo mundo sabe? Alguém não sabe o que é persona? Se alguém não souber, me manda aqui, que daí eu explico. Tá? Adianta fazer uma persona? Não sei, Larissa, beleza. Persona, ela é o seu cliente ideal. Então, muito se fala do público-alvo. O público-alvo ficou lá atrás. O público-alvo você já tem definido. Se você tem uma clínica ou um consultório, você já sabe, por exemplo, que você atende crianças. Estou focada nas crianças aqui nos exemplos. Que você atende crianças de 3 a 7 anos com seletividade alimentar, por exemplo. E mães, meu público-alvo, quem eu quero atrair são as mães que têm em torno de 30 a 50 anos e que são da região de São Bernardo, aqui a minha, por exemplo. Tá? Esse é o seu público-alvo. Isso te diz alguma coisa? Não. Por quê? Imagina a quantidade. Deixa eu ligar o arzinho aqui. A quantidade de pessoas que você puxa nesse funil, deixando ele tão aberto assim. A persona é uma estratégia para você definir um único cliente ideal. A gente chama até de avatar. Então, é você pegar e criar uma pessoa, criar como se fosse um avatar, com todas as características dela. Então, vamos supor, Lari, qual a sua área? Manda aqui para mim para eu te dar um exemplo mais direcionado. Vamos supor que você trabalha com criança, por exemplo, ainda seguindo naquele exemplo. Integração sensorial, perfeito, mais ou menos o que eu estava falando. A sua persona da integração sensorial não é a criança. A sua persona da integração sensorial é quem vai buscar o seu serviço. Quem busca? Ah, Gabi, são mães. Então, beleza, a gente já sabe que é uma mãe. A gente vai definir uma pessoa ideal, que você pode ter ou que você pode criar. E aí, quando você for elaborar, eu deixei um arquivo aqui para vocês escanearem, para vocês elaborarem a persona de vocês, tá bom? Quando você for elaborar a sua persona, você precisa se questionar. Então, vai ter lá nome, acho que tem aqui, ó. Deixa
Deixa eu voltar aqui. Vai ter aqui, quem é ela? Qual que é o nome da sua persona? Maria. Qual que é o trabalho dela? Ah, Maria é dentista. Por que que ela é dentista? A Gabi, ela é dentista porque ela é autônoma e aí ela consegue levar os pacientes para terapia. Imagina se eu coloco que ela é, por exemplo, líder de uma multinacional. Talvez ela não tenha flexibilidade de horário. E aí essa mãe vai levar para minha terapia que é às 3 da tarde? Mas a mãe que é dentista, sim. Mas aí, Gabi, a minha consulta, ela é uma consulta mais high ticket, é um preço de sessão mais alto. Talvez eu precise de uma renda familiar mais alta. Então, qual que é a renda familiar da sua persona e da família? É uma renda de 10, de 20, de 30, de 40 mil, de 80 mil? Você precisa saber, porque você entende que toda a sua comunicação direciona para isso? Imagina que a renda familiar da sua persona é de 80 mil reais, por exemplo. Você está falando com um público, certo? Todas as estratégias que você vai falar de dicas de lugares, de compras, a gente vai falar um pouco de outras estratégias, né, de divulgação. Tudo que você vai falar vai ser voltado para esse público. Agora, imagina que o seu público, a sua persona, é uma mãe que tem essa família tem uma renda familiar de 5 mil reais por mês, por exemplo. Aí você vai lá e você mostra um restaurante super legal, infantil, para levar crianças, que tem uma questão, um evento, alguma coisa assim, super bacana, que é extremamente caro. Faz sentido para sua persona? Não faz sentido. Então, definir a sua persona é extremamente importante para você definir tudo. As cores que você usa na sua identidade visual, a reforma que você vai fazer na sua clínica, todo o posicionamento que você vai ter e toda a sua estratégia de marketing, tá? Então você vai criar uma persona ali. Quais são os gostos, quais são os hábitos, quais são as dores dela? Uma dor minha é que eu não posso ir no restaurante, por exemplo. Tá? E aí você vai definir tudo isso para depois fazer sua oferta, beleza? Então, o primeiro passo a gente vai definir a persona. Depois, você vai desenvolver uma estratégia de marketing. Todas as vezes que você vai fazer qualquer coisa de marketing, você precisa ter uma estratégia por trás. Gabi, eu vou participar de um evento. Esse final de semana, por exemplo. Quais são as estratégias de marketing que eu vou fazer para esse evento? Ah, eu vou fazer uma camiseta. Por que que eu vou fazer uma camiseta? Eu vou fazer um folder, mas como que eu vou colocar esse folder para que não seja um panfleto que a pessoa simplesmente vai colocar na bolsa? O que eu posso fazer de estratégia? Eu posso fazer uma linguagem um pouco mais informal, para fugir do óbvio? Eu posso colocar um brinde junto com o folder? Eu posso ter algum conteúdo de valor para esse paciente escanear no meu folder, para que ele queira de fato guardar e levar esse folder para casa? Entende que não é simplesmente isso aqui? Não é simplesmente você fazer uma estratégia. Porque se fosse, você simplesmente faria um folder para levar num evento. Como não é, você vai pensar em quem é a sua persona, o que que essa pessoa quer. E aí você vai fazer estratégias de marketing direcionadas para ela e depois entender onde você vai entregar. Vai ser online? Vai ser offline? Eu vou fazer folder, eu vou fazer um LinkedIn, eu vou abrir um Facebook, eu vou fazer uma parceria. Então, depois de pensar na sua estratégia, você identifica por onde você vai fazer e depois você faz as ações de marketing. E aí tem mais um passo que muitas pessoas esquecem aqui, que é o pós-estratégia de marketing. Não adianta nada, você vai lá. Não sei se vocês já fizeram anúncio de Google não, de Instagram. De Instagram é uma coisa super fácil de fazer. Google também, vai, que acredito que vocês já tenham feito. Aí você fez uma estratégia de Instagram. Aí você foi lá, fez um post super bacana, você que falou sobre integração sensorial. E impulsionou o post, gastou lá 100 reais da sua clínica para impulsionar esse post. Beleza. E depois? O que que você teve? O que que reverteu esse post? Quantos pacientes você captou desse post? Quais os seus indicadores de captação? Se você não tiver indicador para captação, não adianta nada investir em captação. Então, todas as estratégias que vocês fizerem, desde as estratégias orgânicas que não pagam, até as estratégias que efetivamente pagam, vocês precisam parar e analisar os indicadores. Que indicadores que você pode ter? O custo de aquisição de cada cliente, por exemplo. Então, vamos supor que eu gastei R$ 1.000 para fazer uma estratégia de impulsionamento pelo Instagram ou pelo Google, por exemplo. Pelo Google, eu gastei R$ 1.000. Desses R$ 1.000, eu tive 500 ligações. Então, eu tive um custo de aquisição de cliente eu faço esse valor dividido, dos 1.000 dividido por 500. Então, eu tive 50% das pessoas que ligaram.
para mim. Dessas 500 pessoas que ligaram para mim, ficaram 2 pessoas. Então, percebe que o meu custo para adquirir esses 2 pacientes foi muito caro, foi de R$ 500 cada um, se eu investi 1.000 e captei só 2. Se eu não faço análise dos indicadores de captação, eu vou cometer várias gafes, porque às vezes eu vou impulsionar coisas, eu vou fazer estratégias que não me revertem financeiramente. E aí o que eu vou fazer? Simplesmente jogar o meu dinheiro no lixo. Então coloquem isso sempre na cabeça de vocês. Todas as vezes que vocês forem fazer qualquer estratégia de divulgação, vocês vão fazer esse passo a passo do 1 ao 6 aqui. Podem até printar aqui, do 1 ao 6. Definir a estratégia, definir quem você quer atrair com a sua persona, a estratégia, por onde você vai entregar, quais ações, vai fidelizar os pacientes que você já tem, porque não adianta nada esse paciente vir e ir embora, e vai analisar os seus indicadores de captação, ou lifetime value, outros indicadores que tiverem ali, certo? Alguma dúvida aqui? Podem ir mandando. E aí a gente vem para os primeiros pacientes, né? Os primeiros e os próximos, né? Também vocês que já têm clínica e já têm pacientes. Então, o que você precisa de estratégia? Você precisa de estratégia online e estratégia offline. E dentro da estratégia online, a gente tem a estratégia paga e a estratégia orgânica, certo? Então, eu tenho anúncios, por exemplo, que são pagos, e eu tenho o meu próprio Instagram, por exemplo, que eu posso deixar rodar e que é orgânico, sem fazer anúncio nenhum. Então, vamos elaborar um pouquinho mais sobre essas. Todas vocês têm site? Tem alguém aqui que não tem site? Manda aqui para mim nos comentários, meninas. Muitas pessoas me perguntam sobre o site. Gabi, vale a pena eu abrir um site? Sim, vale a pena você abrir o site. Que seja um site simples, que seja um site que você faz no Canva, que você consegue fazer gratuito. Não sei se vocês sabiam que dá para fazer site pelo próprio Canva, tá? Por que você precisa ter um site? Porque o site ele te coloca no mapa. É ele que vai virar e para as pessoas que te buscarem e falarem, é uma clínica, é um consultório. É ele que vai te dar um pouco mais de autoridade e um pouco mais de credibilidade para os seus pacientes que chegarem até ali. Imagina que você vai contratar, vamos supor que você vai num restaurante. Restaurante é serviço, assim como nós, certo? Porque nós vendemos serviço. Imagina que você vai num restaurante, uma pizzaria. E aí você digita lá pizzaria, aqui, Pizzaria São Paulo, por exemplo, em São Paulo. E aí lá no Google Meu Negócio, não sei se vocês sabem qual que é o Google Meu Negócio, que é aquele que aparece o lugar, né, embaixo, vários lugares, a distância, aparece o site, o telefone, tudo certinho. E aí você vai lá no Google Meu Negócio e vê lá todas as pizzarias que tem. Em qual que você vai clicar primeiro? Você vai clicar na pizzaria que tem site ou a que não tem site? Eu aposto com todas vocês que vocês vão clicar na pizzaria que tem site de primeira opção. Ah, mas essa é muito longe. Beleza, segundo critério. De primeiro critério, você vai entrar naquele local que tem o próprio site. Por quê? Porque você não sabe nada. Quando você digita no Google e aparece lá o Google Meu Negócio, aparece o nome da sua clínica, por exemplo, não aparece, até tem umas fotos ali para colocar, mas não fala sobre os seus serviços, não tem a sua identidade visual, não tem a sua carinha, não tem os serviços que você oferece, as facilidades que você oferece, não tem a sua localização ali, um mapinha e tudo mais. Então as pessoas vão buscar o seu site. Então, sim, crie o seu site. E crie o Google Meu Negócio, que é esse que eu falei que é super gratuito e fácil de fazer. E depois, sim, abra suas redes sociais. Então, para quem não faz estratégia de captação nenhuma, para quem trabalha só no orgânico e nunca fez marketing, primeiro passo é esse aqui: Google Meu Negócio, site e redes sociais, certo? E aí, deixa eu voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, o que precisa ter no seu site? No seu site precisa ter quem é você, né? Se você é um consultório, ou quem é a sua clínica, se você é uma clínica, qual é a transformação que você gera. Então, quando você vende um serviço, você não vende terapia ocupacional. Você, Larissa, né, que falou que trabalha com integração sensorial, você não vende integração sensorial. Qual é a transformação que você gera na vida do seu paciente? Qual é a transformação na vida daquelas famílias? Ai, Gabi, eu faço com que os meus pacientes, por exemplo, consigam se adequar melhor a lugares que têm muitos estímulos. E que, consequentemente, ele consiga se adequar melhor se ele for num restaurante, por exemplo, e estiver muito cheio. Essa é a transformação. E não
a integração sensorial, certo? Então, no seu site, ele precisa estar muito claro quem é o seu público, ele precisa estar muito claro qual é a transformação que você gera, quais os serviços que você oferece e os seus diferenciais. Só que os seus diferenciais, eles não precisam aparecer numa lista, né? O meu diferencial é que eu tenho um estacionamento, por exemplo. O meu diferencial é que eu tenho uma recepção confortável. O meu diferencial é que eu tenho ar-condicionado nas salas. Você não precisa escrever isso, você nem deve, mas com todas as estratégias de fotos que você vai colocar no seu site, no seu Instagram, você vai colocar um pouco dessa experiência com você. Então, você vai colocar uma foto da sala que pegue, que você tem um ar-condicionado, você vai colocar uma foto da sua recepção, que é bem confortável, você vai colocar uma foto da sua sala de integração sensorial, que é diferente. Então, através de todos os sentidos e de todas as sensações que você for despertando, você vai direcionar o seu paciente, o seu público, a sua persona, para ele entender exatamente aquilo que você quer. E o seu site, ele é um instrumento de filtro também, né? Então, imagina que você atende só particular. O seu site precisa deixar muito claro o público que você atende, não falando que você atende um público particular, para te dar abertura para venda. Então, o seu site ele precisa ter uma identidade visual que seja compatível com o público que você atende. Ai, Gabi, então eu trabalho com integração sensorial. Eu preciso ter um site extremamente colorido, lúdico, cheio de bonequinho? Não. Mais uma vez, a sua persona é a mãe dessa criança. A sua persona não é a criança. Então, não faz sentido, tá? Você precisa entender o que a sua persona espera e oferecer isso para ela. Pode sim ter elementos lúdicos se você é uma clínica pediátrica, mas não necessariamente inteiro no seu site, porque a experiência quem vai vivenciar é a mãe, tá? E abrir as suas redes sociais. Então, eu falo que hoje em dia, o que aconteceu? As pessoas elas mudaram toda a trajetória que elas faziam, né? Eu falo muito do paciente 5.0, não sei se vocês já ouviram esse termo. Então, antigamente, como que acontecia o marketing online? Antigamente, que eu digo 3 anos atrás, tá? Período aí pré-pandemia, né? Então, período pré-pandemia. O que a gente tinha ali há um tempo atrás? Ninguém falava. Imagina, gente, sobre TO. Quem falava sobre TO no Instagram? Ninguém falava sobre TO no Instagram. Eu lembro 3 anos atrás, que foi quando eu mais ou menos comecei o meu Instagram, era muito difícil, não tinha ninguém para me espelhar. Tinha, mas eram poucas pessoas, algumas que eu nem conhecia. Hoje em dia, as pessoas mudaram. Então, tem muita gente no Instagram, tem muitas pessoas nas redes sociais. Então, hoje, os pacientes, eles não chegam muitas vezes pelo seu próprio Instagram. A não ser que você tenha um Instagram cheio, um Instagram que tenha vários pacientes já, que já tenha vários seguidores, por exemplo, e que ele se alimente sozinho, tá? Mas se você vai começar a abrir as suas redes sociais para fazer a sua captação, esquece o que era antigamente. Esquece fazer Instagram para captar direto do Instagram, porque não funciona mais assim. Hoje o próprio algoritmo do Instagram mudou e ele não entrega mais para tantas pessoas. Então a gente precisa ter o Instagram mais uma vez como estratégia. Então, lembra que eu falei da jornada do cliente? Volta lá na jornada do cliente. O que o seu cliente, quais são os passos que ele percorre? Ele entrou no seu site. Depois que ele entrou no seu site, o que ele vai fazer? Ou depois que ele escutou alguém indicar você, ele vai abrir o seu Instagram. E ele vai abrir o seu Instagram e ele vai querer saber quem é você. Quem é a Álida, quem é a Larissa, quem é, acho que tem uma Bruna aqui também, a Bianca, a Daniela, quem é cada uma de vocês. Então, no seu Instagram precisa ter sim o seu rostinho, e você precisa aparecer no seu Instagram para que as pessoas saibam aquilo que você faz. Então, hoje, muito mais do que uma estratégia de atração de pacientes, o Instagram é uma estratégia de você manter aquele paciente, de você fidelizar o seu paciente que veio ou de indicação ou do Google, certo? E a gente tem estratégias offline também, que a gente não pode esquecer. Então, estratégias offline, sempre fortalecer a rede. A gente tem a percepção de que o paciente ele vem sempre indicado do médico. Não sei se vocês já tiveram isso, essa ideia, né? Quando na verdade não. Toda a sua rede indica. Será que você está explorando direito todos os profissionais e toda a equipe do seu paciente? Será que você está em contato não só com os médicos, mas com o fisioterapeuta do seu paciente, com a fono do seu paciente, com o educador físico do seu paciente, com toda a equipe? Você precisa manter essa rede, porque muitas vezes vem dessa indicação. E eu sei porque os profissionais da saúde ficam focados em é o médico que me encaminha, quando na verdade não é só o médico que encaminha. Arrisco a dizer
que na maioria das vezes, os que mais encaminham são os outros profissionais da rede. Então, explora parte dos pacientes que você já tem. Então, será que você está usando, por exemplo, a sua papelaria para aumentar a sua captação? Esses dias eu estava conversando com uma aluna, se alguém quiser perguntar, pode perguntar, tá? Esses dias eu estava conversando com uma aluna sobre papelaria. E aí ela ia fazer uma avaliação, ela estava começando a clínica dela, ela ia fazer uma avaliação na casa de um paciente, atendimento domiciliar, e aí ela estava super perdida o que ela ia fazer. Eu falei, vamos lá, você vai pegar e você vai fazer bloco de tudo. Por quê? Porque essa pessoa vai guardar. Você vai virar para um paciente, por exemplo, e vai encaminhar, passar com o ortopedista, que é seu parceiro, na verdade não é seu parceiro, com o ortopedista que você conhece, que é legal da sua cidade, você não vai simplesmente passar o número. Você não vai simplesmente pegar uma folha de rascunho e escrever o número dele. Você vai colocar no seu bloco, timbrado, com o seu logo, com o seu telefone. Por quê? Para ele ver que é uma clínica, que é um consultório diferente, que tem credibilidade, que tem estrutura. Então, as pessoas, elas negligenciam muito a papelaria. E eu sou uma das pessoas mais adepta a isso daqui, a você usar a sua papelaria como forma de marketing offline. Imagina o poder que o seu relatório tem de chegar para mais pessoas. Já pensou que o seu relatório, ele não é só uma forma de você passar as informações para o médico, por exemplo, ou para a escola? Ele é uma forma de você divulgar o seu trabalho? Então, capricha muito na sua papelaria, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Até aqui? Acho que alguém tinha aberto o vídeo, não sei se ia perguntar. Não? Tá bom. Então, abuse da sua papelaria, tá bom? A sua papelaria é uma das maiores formas de você captar os pacientes sem precisar da internet, sem precisar de anúncio, sem precisar de parceria, muitas vezes. E muitas vezes, eu não sei se todos vocês têm parceiro, né? Muitas vezes as parcerias vêm daí. Muitas vezes a parceria vem de um bom relatório. A parceria vem de uma boa indicação. A parceria vem daquilo que você oferece para o seu parceiro. E as pessoas falam, né? É super difícil ter um parceiro. Por que é difícil? Porque as pessoas não indicam qualquer um. Você indica qualquer um? Você quer ter um? Você indica qualquer fono para o seu paciente? Não, tenho certeza que não. Você indica qualquer pediatra, qualquer neuropediatra, qualquer ortopedista para o seu paciente? Tenho certeza que não. Você vai indicar aquele que você confia. E você vai indicar aquele que te agrega valor também. Então, seja essa pessoa que agrega valor para o outro, seja aquela pessoa que o outro confia. Então, entregue sim um bom relatório, entregue sim tudo muito organizado, tá? Ai, Gabi, preciso deixar folder na clínica dos meus parceiros? Depende. Vale muito mais você fazer uma estratégia de parceria com o seu parceiro do que você simplesmente chegar lá, marcar uma reunião e falar: oi, eu sou a Aline, tudo bem? Posso deixar aqui uns folderzinhos? Eu sou TO e atendo no final da rua. Tá? Então, isso não funciona uma parceria. Uma outra coisa que vocês podem fazer de parceria, que eu sempre indico e que funciona muito bem, é pela própria rede social. Então, pega na sua região quem são os médicos que tem ali, os físios, os fonos, os profissionais que indicam. Por que vocês não podem fazer posts, por exemplo, juntos? Imagina você vira para um médico que tem na sua região e fala para ele: olha, doutor, eu vou querer fazer um post sobre, não sei se tem alguma de terapia da mão, sobre Dequervem, mas eu queria fazer um post mais técnico, com um diagnóstico e tudo mais. O que você acha da gente fazer em conjunto esse post? E aí você vai buscar alguém que é ativo nas redes sociais, lógico, para essa pessoa ter interesse em fazer isso. E aí você vai lá e cria esse post junto com a pessoa e publica nas duas páginas. Olha o poder disso. Você vai aparecer tanto na sua página, com um outro profissional que vai te agregar valor, e vai aparecer na página de um outro profissional de forma instantânea, que vai te agregar valor também. E vai aparecer para toda a rede de pacientes deles, tá? Então, vocês também podem usar o Instagram de outras formas. Eu falo que hoje em dia, com a popularização aí das redes sociais, o que vale é você sair do comum. Então, tudo aquilo que todo mundo está fazendo, foge. Quando você conseguir sair do comum e fazer alguma coisa diferente, é onde você vai se destacar, tá bom? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Certo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias que eu falei. Eu falei sobre persona, que você precisa ter. Eu deixei um arquivo para vocês definirem a persona aqui de vocês. E ela que vai guiar todo o conteúdo que você vai fazer. E aí, o que é importante? Quando você for fazer conteúdo, você precisa de conteúdos que inspiram
entretém e ensina. Certo até aqui? Alguma pergunta? Não? Alida, alguma pergunta? Não. Peraí. Não, não tem pergunta, não. Eu só ia falar que isso aí não é fácil, não. Conteúdos que inspiram, entretêm e ensinam ao mesmo tempo. Você ficar, não é que você tem que ficar o tempo todo nas redes sociais, mas não é fácil para quem não tem essa habilidade. É algo adquirido, né? A gente adquire com o tempo, mas não é fácil. Você fala como se fosse tão natural fazer, mas para quem está começando, tem essa dificuldade de aparecer no vídeo, o que que eu vou postar, o que que eu vou falar agora, o que que hoje eu tenho. Uma coisa que você falou que eu achei fantástico foi quando você está começando uma clínica, você está começando um consultório, que você quer mostrar aquele ambiente, você ir postando, sabe? E as pessoas não têm noção do quanto isso é importante. Sim. Mas depois eu queria que você falasse um pouco mais desses conteúdos, eu amei. Vou falar aqui agora. Quais são os 3 principais tipos de conteúdo que você precisa ter nas suas redes sociais? Conteúdos que inspiram, entretêm e ensinam. E o conteúdo que ensinam é o que você vai ter na menor parte. E aí é muito engraçado quando eu falo isso, porque as pessoas chocam, falam, ué, eu tô lá pesquisando artigo, quebrando a minha cabeça para fazer post sobre a integração sensorial, sobre como incentivar o meu paciente a comer mais texturas de alimentos, a como estimular pinça. E eu estou fazendo um conteúdo super técnico, quebrando a minha cabeça, e aí a Gabriela aparece aqui e fala: para tudo. Conteúdo que ensina é o que você vai fazer em menor quantidade. Por quê? Porque as pessoas elas não estão lá para absorver informação, elas estão lá por outros fatores. Eu costumo falar que as pessoas elas acompanham você, então você, Alida, por exemplo, as pessoas elas vão te acompanhar por quê? Porque você é uma mulher muito interessante e que também é profissional. Então você, Bianca, que está aqui, por exemplo, as pessoas vão te acompanhar porque você é uma pessoa muito interessante e que também é terapeuta ocupacional. E quando você coloca isso na sua cabeça, você muda toda a sua abordagem, toda a sua abordagem. Por quê? As pessoas elas compram primeiro vocês. Então eu não compro a integração sensorial que a Larissa faz, eu compro a Larissa. Quando eu chego e eu quero levar o meu filho para uma profissional, eu quero levar na Larissa. Eu preciso comprar a Larissa. Então, quando você parte desse princípio, você entende que o seu marketing pessoal, ele é muito atrelado ao seu marketing profissional. Por isso que não tem como separar as duas coisas. Ai, Gabi, preciso ficar mostrando o meu dia a dia? Sim e não. O que você precisa fazer? Qual que hoje a gente tem de padrão ouro, assim, de estratégia de marketing? É quando você coloca o seu conteúdo que ensina dentro da sua rotina. Então, por exemplo, imagina que você... vou dar um exemplo prático que eu estava falando sobre seletividade alimentar. Eu sou uma pessoa que eu tenho seletividade alimentar, desde sempre, desde criança. Sou alvo aí de TO também. E desde sempre trabalhei a minha seletividade alimentar, com técnicas e tudo mais, e sempre foi muito difícil para mim. Há um tempo atrás, eu fiz uma viagem de navio. E lá eu tinha poucos tipos de alimentos, né? Eu falei um pouco sobre o glúten, que eu tenho restrição e tudo mais, e tinham poucos tipos de alimentos. Imagina se nesse momento eu também não explorasse esse sentido, como eu fiz com o glúten, por exemplo. Eu não sei se alguém me acompanha. Foi nesse momento que eu virei para as pessoas e falei: olha, como que eu me planejo para viajar? O que eu posso levar? Como eu sei que que eu tenho intolerância a glúten, eu vou levar as minhas bolachas, eu vou perguntar que tem um cardápio especial, o que eu faço em cada sentido, quais tipos de remédio eu levo, para que eu levo, para que eu uso cada coisa. Na seletividade alimentar, eu poderia ter usado a mesma abordagem. Como que eu posso fazer? Aonde você pode? Você viajou. E nesse lugar que você tá lá no seu hotel. Por que ao invés de você simplesmente postar uma foto que você tá no hotel, você não faz um gancho e coloca um conteúdo que ensina? Olha, pessoal, cheguei aqui nesse hotel e esse hotel ele tem uma área infantil muito legal, mas é uma área infantil que precisa tomar cuidado, porque é uma área com muitos estímulos visuais. E aí, quando a gente fala de crianças que têm alguma alteração de integração sensorial, a gente precisa ponderar. Então, quando vocês levarem as crianças, por exemplo, em hotéis assim, olha a aula que você está dando. E você não parou e falou como planejar um espaço para uma criança que tem alteração de integração sensorial. Percebem a diferença? Você traz o seu conteúdo para a sua rotina, para o seu dia a dia. E essa é a chave, porque desse jeito você consegue fazer um único conteúdo com esses 3. Você consegue fazer um conteúdo que inspira, um conteúdo que entretém e um conteúdo que ensina. Mas você não precisa fazer um único conteúdo com os 3, você pode mesclar.
Então, no seu Instagram, o que que você pode fazer de conteúdo que inspira? Você pode colocar alguma coisa que você superou. Então, imagina se no meu Instagram eu colocasse sobre a minha seletividade alimentar. E o quanto foi difícil para mim lidar com isso, e é difícil para mim lidar com essa rigidez até hoje. Imagina se no meu Instagram eu conto para vocês estratégias e perrengues, por exemplo, que eu passo por conta disso e eu estou gerando conteúdo que entretém também. E ao mesmo tempo, eu tenho outros conteúdos, outros posts que eu vou parar e vou falar para vocês, olha, a seletividade alimentar é isso, isso, isso. Não, você não pode forçar a sua criança a comer determinado alimento, entende? Então, você migrar e você dançar entre esses três tipos de conteúdo é o que vai fazer você alavancar as suas redes. E quando eu falo alavancar as suas redes, não é aumentar o número de seguidor, tá? Porque aumentar o número de seguidor é muito legal, precisa aos poucos. Mas você precisa também reverter. Como que você vai reverter isso? Em número de paciente ou em autoridade. Então, o que que eu quero com o meu Instagram? Eu quero mais seguidor, mas eu quero mais seguidor por seguidor. Eu tenho alunas, por exemplo, que têm 20 mil, 30 mil seguidores. Tem paciente? Às vezes não. Tem algumas que têm muita dificuldade de captação. Será que uma coisa está linkada com a outra? E eu tenho alunas que têm 3 mil seguidores e que têm uma agenda assim, com fila de espera lotada, abrindo filial, contratando gente igual doida. Então, não se preocupa tanto com isso. Eu sei que a gente fica angustiada, né? Preciso captar, preciso atrair mais paciente, preciso aumentar o número de seguidor. Quando, na verdade, o que você precisa com o seu Instagram? Converter essas pessoas em paciente e aumentar a sua autoridade para cobrar mais. Como que você aumenta a sua autoridade para cobrar mais? Com todo o posicionamento que você coloca. De que você é uma pessoa séria, de que você é uma pessoa séria, mas ao mesmo tempo é uma pessoa divertida, é uma pessoa acolhedora. Aí a Gabi falou que eu tenho que ser uma pessoa séria. Aí vamos supor que você vai lá, põe uma foto séria lá de perfil, brava, cabelo, né, assim, tipo, toda alinhada, roupa alinhada, não sei o que, cara brava, não sei o que lá, mega postura que afasta. Vai te dar mais autoridade? Talvez, mas talvez as pessoas não cheguem nem a conversar com você. Por quê? Se a sua persona for uma mãe, por exemplo, ela quer acolhimento. Então, ela quer chegar e ela quer saber que ela pode sentar do seu lado e trocar uma ideia com você. Então, aumentar a sua autoridade mostrando que você sabe sobre o assunto e que, ao mesmo tempo, você sabe passar de forma leve, tá? E converter essas pessoas que te seguem em pacientes. Então, eu não quero simplesmente que as pessoas me sigam no Instagram. Eu quero que essas pessoas vejam que elas têm um problema, que esse problema pode ser resolvido e que eu sou a melhor pessoa para resolver esse problema. Isso daqui faz parte dessas 3 etapas de funil. Vocês já viram essas 3 etapas de funil em algum lugar? Falar sobre funil de vendas? Quando deu o boom do Instagram, se falava muito sobre funil de vendas, né? E o funil de vendas é exatamente isso, é você separar em que momento que o seu paciente está. A Alida já viu. E muitas pessoas acham que você precisa só, muitas acham que é só fazer conteúdo de venda, é só fazer conteúdo de ensinar. E o conteúdo de ensinar, ele tá aqui embaixo. Você precisa de um momento antes, você precisa que essa pessoa chegue no seu Instagram, topo de funil, atração. Que essa pessoa se relacione com você, meio de funil, perceba que tem um problema e compre de você. Então, aquelas 3 etapas que eu falei para vocês, que cada paciente percorre, que é, eu percebo que eu tenho um problema, topo de funil. Aqui é onde eu vou descobrir. É uma foto que a Álida, por exemplo, vai colocar no Instagram dela, de um joelho inchado, um cotovelo inchado, por exemplo, vamos supor que a Álida trabalha com reabilitação de cotovelo, de um cotovelo inchado, e aí uma foto dessa, e ela vai explicar nesse momento que isso não pode, que isso não é normal e que precisa de procurar ajuda. Então, esse é o topo de funil. A pessoa bateu o olho e falou: sou eu. Entendi, isso é para mim. Aí ela chega. Aí, nesse momento, você vai se relacionar. Então, ao mesmo tempo, no perfil da Álida, por exemplo, ela precisa conversar com essas pessoas. Então, se ela falou sobre o inchaço no cotovelo, ela vai explicar um pouquinho mais sobre o edema, por que que aconteceu. Ela vai no dia a dia dela mostrar, ó, gente, hoje tá muito sol. Vocês sabiam que o sol atrapalha? Então, se você tem algum processo inflamatório, mesmo algum processo cicatricial, você precisa fugir do sol. Por quê? Aí a Álida tá lá mostrando um dia super ensolarado e contando um pouquinho sobre o dia dela. E aí você vai mesclando conteúdos profundos junto com a sua rotina do seu dia a dia, até que você faz a venda. Só que o fazer a venda, a gente tem que tomar muito cuidado, porque profissional da saúde não pode
falar, agende aqui sua consulta. Não pode fazer venda direta. Não sei se vocês sabiam, tá? Mas não pode fazer venda direta. Então, você não pode virar e fazer um post assim, agende sua consulta. Inclusive, tem alguns lugares que são bem chatos, alguns órgãos bem chatos em relação a isso, que você não pode nem colocar lá na bio ou na sua legenda, clique para agendar a sua consulta. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá bom, mas então como que eu faço para vender o meu serviço? Quando você mostra que você faz isso. Então, imagina a seguinte situação. Imagina que a Larissa, Lari, tô pegando você hoje aqui. Imagina que a Larissa fez lá uma estratégia de trabalha com integração sensorial. Aí a Larissa colocou alguma foto, alguma coisa sobre estímulos. Vou dar um exemplo de um post. Imagina que a Larissa fez um post sobre o quarto do Big Brother. O quarto do Big Brother, a gente sabe que é uma zona cheio de estímulo sensorial, onde é feito propositalmente para que ninguém fique dentro do quarto, certo? Aí a Larissa vai lá e vai fazer um post topo de funil, topão de funil. O que que o quarto do Big Brother tem a ver com o seu filho? Topo de funil. Um conteúdo simples, básico, e que vai atrair a pessoa e vai falar: nossa, meu filho, e o quarto de integração, e o quarto do Big Brother, deixa eu ver. Aí ela vai explicar lá na legenda. Porque o quarto do Big Brother, ele tem muito estímulo. é, já vou olhar aqui. O quarto do Big Brother tem muito estímulo visual, o estímulo visual atrapalha, a pessoa não fica confortável e tudo mais, e eles tendem a sair do quarto. O que isso tem a ver com o seu filho? Se no seu ambiente, no ambiente escolar, no quarto dele, onde ele faz as atividades, ou a casa, por exemplo, for um ambiente com muito estímulo visual, muito bagunçado, com muita cor e tudo mais, ele pode se organizar. E aí ela está trabalhando um meio de funil, tá? Atraiu e vai lá e vai trazer um conteúdo um pouco mais de valor. E aí, imagina que a Larissa fez só isso e parou por aí. A Larissa precisa mostrar como que ela faz isso na prática. Ela não precisa postar foto de paciente, tá? A gente tem algumas questões em relação à ética e tudo mais de post e tudo mais, tá? Mesmo que você tenha autorização, hoje em dia o Crefito liberou, né, o Crefito para postar imagem, desde que tenha autorização e coloque o seu nome, número do seu Crefito e a sua especialidade, né? Mesmo assim, a gente ainda barra em outras questões constitucionais, se for criança. Então precisa ter alguns cuidados, mas é possível. Mas mesmo que você não quiser postar foto do seu paciente, você pode contar. Você pode chegar, por exemplo, no final do dia e falar: olha, hoje eu tenho uma aluna que ela é fono e ela faz o boletim fonoaudiológico. E aí, todo dia, no final do dia, ela conta algumas experiências. E é óbvio que ela muda. Ela não vai falar o nome do paciente, às vezes ela muda o sexo do paciente, às vezes ela muda a idade, às vezes ela muda informações importantes para o paciente não se reconhecer ali, mas ela conta um pouquinho do que aconteceu. E pronto, ela está mostrando que ela faz, que ela é a melhor pessoa para resolver aquele problema. Então, eu percebi que eu tenho um problema com o post do quarto do Big Brother. Eu me relacionei com a Larissa, porque eu fui ler, eu fui comentar no post dela. Uau, nunca tinha feito essa associação, que o meu filho precisa de menos estímulo. E eu vi que a Larissa está atendendo crianças que têm a mesma questão que o meu filho. Então, eu vou decidir que ela é a melhor pessoa para o meu filho. Então, ele passa por essas 3 etapas. Fez sentido? Alguma dúvida, meninas? Deixa eu ver aqui. Isso me deixa na dúvida. A forma de fazer o marketing adequada para o serviço de saúde. Exatamente. A forma de. Alguém quer falar? Alguém levantou a mão? Pode falar, Bianca. No comecinho você falou meio que umas palavras-chave, aí você colocou atração de clientes, aí eu me perdi na segunda e na segunda parte do funil e no fundo do funil. Você lembra? Você usou? Sim. Aqui o topo de funil são conteúdos de atração. Tá. Atrair. O meio do funil são conteúdos de relacionamento. É onde você relaciona e aqui você já está ensinando um pouquinho. Então, você vai aprofundar e vai explicar um pouco mais sobre determinados assuntos. E o fundo do funil é a oferta. Só que a gente não faz a oferta direta. Como que a gente faz a oferta? Quando a gente mostra atendendo a rotina. E aqui você pode mostrar bastidor, aqui você pode mostrar como que você faz os agendamentos, como que você faz as suas evoluções, o plano terapêutico de cada um, os protocolos que você usa. Então, aqui você mostra a sua clínica girando. É um fundo meio topo, sabe? Mas é uma forma ética de você fazer um marketing de Instagram enquanto profissional da saúde.
Ah, tá jóia. Obrigada. Certo? Mais alguma pergunta aqui, meninas? Deixa eu ver aqui no chat. Não? Certo. E aí eu queria colocar essa fotinho aqui para vocês fugirem de empresa. Então, eu trouxe para vocês 3 prints, assim, do meu perfil, para vocês entenderem o que eu falei para vocês de empresa. Esse aqui é o perfil da clínica, não é o meu, mas depois do da clínica a gente deu uma pausa em estratégias e eu passei a usar o meu perfil por conta da minha abordagem de gestão e ensino e tudo mais. Mas esse daqui era o perfil da clínica quando eu contratei uma empresa para fazer. Percebem alguma coisa estranha? O que está de estranho aqui, ao meu ver, enquanto gestora da minha clínica? É um perfil onde tem muitas crianças. A empresa colocou apenas crianças com síndrome de Down. Não é o nosso foco. A gente trabalha com doenças raras, a gente trabalha com prematuridade, a gente trabalha com a própria seletividade alimentar, trabalha com TEA, trabalha com outras síndromes, com outras demandas. Mas a empresa decidiu colocar apenas fotos de crianças com síndrome de Down. A empresa colocou algumas coisas que eu não concordava, da criança do super-herói, algumas coisas que não faziam sentido para a nossa proposta de valor. Posts explicativos e que não dizem nada. Quando você bate o olho nisso aqui, tá bonitinho até, né? As artes estão bem feitas, tem uns depoimentozinhos que, na verdade, a gente fez errado no começo, não pode pôr depoimento, só pode pôr depoimento via Google, tá? Via depoimento no Google. Você não pode pegar uma conversa de paciente e publicar. Tem alguns cuidados que a gente não tinha anteriormente. E não diz nada, não diz quem é a clínica. E aí eu parei, eu falei, bom, foi quando eu decidi que eu ia me formar mais em marketing e fazer algumas formações para poder entender, para aplicar aqui. E aí eu comecei a aplicar tudo isso no meu perfil. E aí, se vocês voltarem também um pouquinho no meu perfil, tem bem esse começo, assim, de como eu comecei bem do nada. E aí eu trouxe essas 2 fotos para vocês verem a diferença de aqui era eu por eu mesma. Então é um perfil voltado para gestão, não é um perfil voltado para pacientes, mas se eu fosse fazer para paciente, eu faria exatamente igual. Só colocaria algumas fotinhos de alguns recursos, algumas coisas assim, para o paciente bater o olho e entender o que eu ofereço. Mas eu faria exatamente igual. Tem algumas fotos, tem alguns reels, algumas coisas diferentes, alguns textos, algumas coisas divertidas e tudo mais. E aí eu trouxe também hoje eu tenho uma empresa que faz arte, mas todo o marketing é feito por mim. Eu trouxe para vocês entenderem que é possível você não contratar uma empresa para fazer o seu marketing e continuar um marketing humano e bonitinho, né? Porque a gente quer que seja arrumado, o nosso perfil é a cara da nossa empresa, mas ao mesmo tempo ele precisa ter a sua cara, ele precisa ser alinhado com a sua proposta de valor. E você não precisa colocar conteúdos técnicos. Lembra que eu falei da sua persona? Então, por exemplo, a Larissa de novo, porque foi. Gente, me deem mais exemplo do que vocês fazem, qual a área de atuação de vocês, para eu pegar outros exemplos. Eu só estou pegando da Larissa porque ela foi a única que colocou que trabalhava com integração. Mas mandem aqui no chat para eu dar outros exemplos. Imagina que a Larissa, por exemplo, tem a persona que é a mãe da criança com integração sensorial. Faz muito sentido na comunicação dela, nos conteúdos dela, ela ampliar esses conteúdos. Por que ela vai simplesmente falar sobre integração sensorial? Qual que é o universo dessa mãe? Essa mãe, ela compra roupa infantil, essa mãe passeia, essa mãe vai ao shopping, essa mãe vai ao mercado, essa mãe busca sempre uma alimentação saudável. Então, por que a Larissa não pode fazer conteúdos de dicas de lugares, dicas de filme para ver no domingo à noite, se ela sabe que essa mãe fica sozinha no domingo à noite, põe as crianças para dormir cedo? Por que ela não pode falar sobre restaurantes, como eu falei, que tem espaço kids com monitor, por exemplo, e que a criança não fica sozinha? Por que ela não pode falar sobre eventos que estão acontecendo na área? Então, sai um pouco da caixinha. Por exemplo, imagina que vocês atendem bebê. Bebê é um público muito legal para fazer isso. Integração mesmo. Tem muito termo técnico, é difícil escrever de forma acessível, parece que escrevo para os profissionais. É um outro problema, já vou falar sobre isso aqui. Imagina que você atende bebês, por exemplo, atende estimulação precoce. Qual que é o universo da mãe de um bebê? Ela
ela quer saber tudo, ela quer saber sobre aleitamento, ela quer saber sobre introdução, né, alimentar, ela quer saber sobre as técnicas para introdução alimentar, ela quer saber algumas receitinhas para fazer que você pode deixar congelado. Quais alimentos eu posso congelar? Quais alimentos eu não posso congelar? Isso tem a ver com TO? Não, isso tem a ver com o universo da persona que você quer atrair. E aí, lembra lá no começo que eu falei que as pessoas vão te seguir porque você é uma pessoa muito interessante e que também é TO? É mais ou menos por aí. Elas vão acompanhar o seu perfil, porque o seu perfil é muito rico nessa faixa etária de bebês, que você atende, por exemplo, de 0 a 2 anos. Tem muitas informações. E lá no meio, eu vou pensar e falar, nossa, meu filho tá atrasado mesmo. Meu filho não tá fazendo isso direitinho, não consegue amarrar o sapato, sei lá, enfim. O que o meu filho não consegue fazer? E eu vou falar, nossa, deixa eu entender um pouco mais sobre isso. E aí ele vai buscar mais nos seus conteúdos direcionados, vai provavelmente entrar e conversar com você e tudo mais, e vai fechar o seu serviço. Então, não foca apenas em fazer conteúdo técnico. Pensa o que o seu paciente gostaria de saber. E aí, como que você pode ter acesso a essas ideias? Pergunta para os seus pacientes. Todas que estão aqui já têm clínica há pelo menos 3 anos, pelo que eu entendi. Então, conversa com essas mães, conversa com os pacientes, conversa com as famílias. Entenda o que eles querem saber. O que eles te perguntam, além de TO? Esses dias um paciente estava perguntando para a gente sobre fone de ouvido. Quais são os fones de ouvido que abafam mais o som, porque a criança tem uma questão bastante com barulho e tudo mais. Poxa, olha que conteúdo bacana e que não é técnico, e que ao invés de falar por que usar um abafador, você pode colocar tipos de abafador. Quais são os fones de ouvido que abaixam mais o som? Que abafam mais o som, tá? Então, foge um pouco de técnico demais. Precisa ter. Todos os dias no Instagram, principalmente nos stories, mostrando a sua autoridade. Você pode ter alguns destaques ali específicos também, alguns destaques estratégicos para você colocar para as pessoas entrarem. Então, você pode ter um destaque sobre como que é feita a integração sensorial, um destaque sobre seletividade alimentar. Você pode ter os destaques. E nos conteúdos do feed você pode mesclar. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntinhas. Muito difícil, tem muito termo técnico, difícil escrever de forma acessível. Exatamente. Esses dias eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês voltarem lá no meu Instagram, vocês vão ver esse post que eu tô falando, mas eu tenho que voltar bastante, meu. Quando eu comecei a estratégia do meu Instagram, eu falava para pacientes. Hoje em dia eu falo para profissionais como vocês, né? No começo, eu queria entender o que eu ia fazer com o meu Instagram e como que eu poderia ajudar as pessoas de alguma forma. E eu também sou formada em terapia da mão, além de neuro. E aí eu falei, bom, vou começar a fazer temas sobre terapia da mão e tudo mais. Eu estava num momento muito importante dessa área de especialidade para mim. E tudo certo até aí. E aí, num desses momentos, eu quis falar sobre ruptura de tendão. Acho que alguém me perguntou alguma coisa e eu quis falar sobre lesão de tendão flexor e ruptura de tendão. Por que tinha que operar quando rompia, né? E os meus pacientes não entendiam. Então, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo, eu peguei a minha mão, eu amarrei uma cordinha que eu tirei na hora da minha máscara, porque eu não tinha nada perto, amarrei aqui o elástico, segurei a outra ponta do elástico e fiz literalmente um vídeo falando para eles, o tendão é essa cordinha, que quando o seu músculo contrai, você puxa e ele faz esse movimento. O tendão é literalmente essa cordinha. Quando você rompe, aí peguei desse jeito a tesoura, cortei o tendão. Quando você rompe, tá vendo que se eu contrair e puxar a cordinha, o meu dedo não vai mexer? É a ruptura de tendão. Então eu preciso costurar de volta, eu preciso fazer a cirurgia. Esse foi um vídeo que repercutiu muito para mim. Tive várias pessoas que vieram desse vídeo, porque teve alguns profissionais que são parceiros que repostaram e tudo mais. E foi um vídeo que repercutiu muito. E aí vocês olham para mim, profissionais TOs, e falam: nossa, que conteúdo bobo que ela colocou. Sim, por quê? A gente tem que partir do princípio que o nosso paciente não sabe absolutamente nada de nada. E se você coloca termo técnico, o seu paciente não vai entender. A própria seletividade alimentar é um termo técnico, a própria integração sensorial é um termo técnico. Por isso que eu falei, simplifica. Coloca lá o quarto, igual eu falei do exemplo do quarto do Big Brother. Por quê? Precisa ser desse jeito mesmo. Eu falo que se você quer saber se o seu conteúdo tá bom, imagina que você tá falando o seu conteúdo para uma criança que nunca viu, uma pessoa de outra área, uma criança, uma adolescente, que você
vai sentar com ela e vai explicar sobre esse assunto. É assim que você precisa tratar nas suas redes sociais. Porque a pessoa que vai ficar do outro lado, ela é completamente leiga. Então, o que é bobo para você, o que é simples para você, é difícil para ela. É igual aqui. Eu falando para vocês, tem muitas coisas que para mim são muito simples, mas que para quem nunca viu, parece coisa de outro mundo. Então, precisa tentar simplificar o máximo possível. Tá? Então, você atrai outros profissionais justamente por usar termo técnico. Quando você parar de usar termo técnico e falar a língua dos pacientes, você vai começar a atrair mais pacientes. Alguém falou, sou a única TO da minha cidade, está difícil definir minha persona. Bianca, isso acontece muito, né? Do tipo, eu tenho vários perfis de pacientes, eu tenho vários públicos que eu posso atrair. Eu sou a TO referência e eu atendo todos os públicos. Quem é a minha persona? Ainda assim, dá para você definir uma persona única. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Imagina que na sua clínica você tem especialidade, todas as especialidades. Você tem cardiologista, vamos supor, cardiologista, ortopedista, tô falando coisas bem diferentes, para vocês entenderem que é possível. Cardiologista, ortopedista, psicopedagoga e TO de integração sensorial, que trabalha com IS, tá? Essas quatro especialidades. Aí você vai virar para mim e vai falar, Gabi do céu, impossível ter uma persona para falar das quatro. Você vai pegar uma pessoa que passeie por todas essas demandas. Então, a sua Maria, que você vai definir o seu avatar, a sua persona, ela pode ser uma mãe de uma criança com TEA, que tem um segundo filho de 7 anos com dificuldade de aprendizagem, matei aqui também a psicopedagogia, que tem um pai cardíaco e que pega muito a criança, o filho dele tem 7 anos, o filho com TEA, então ela segura ele muito no colo, ela tem muita dor nas costas. Percebeu que com a mesma persona eu englobei as 4 demandas? Poderia ser um avô que tem um avô super próximo com alguma alteração cardíaca. Então é possível, é possível. Por que a gente faz isso? Porque se você tiver várias pessoas diferentes, você não fala com ninguém. Se de repente você começar a falar com um atleta, e aí daqui a pouco você está falando com criança com síndrome de Down, com TEA. Aí daqui a pouco você vai falar sobre terapia da mão. Você não fala com ninguém. Então busca uma persona que englobe tudo, tá? E tudo bem se no começo você atender tudo, não tem problema. Quem é o seu público ideal? O que eu gosto de atender e o que eu quero atender? É com essa pessoa que você vai falar. Essa é a sua persona. E aí os pacientes que vierem dela, tudo bem, você não vai deixar de atender, mas você vai se comunicar para atender essa pessoa. Por exemplo, imagina que você tem uma clínica que atende convênio. E o seu foco é atender particular. Gabi, eu não quero, tá tendo muita glosa, muito problema com convênio, eu não quero atender mais convênio. Será que a sua comunicação, o seu marketing vai ser com uma persona que é do convênio ou com uma persona do particular? Uma persona do particular. Mas eu vou deixar de atender o convênio? Não. Só que eu vou focar em atrair o público que eu quero atrair. Pensa que o marketing, ele serve para atração. Então, você tem que focar em quem você quer atrair, certo? E a gente precisa tomar um cuidado aqui, que é nunca confundir fidelização com captação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pergunta. Já fiz vários cursos de marketing digital e tenho uma empresa com infoprodutos, mas que delícia te ouvir. Quanta diferença ter alguém da área da saúde falando sobre dificuldades e particularidades. Perfeito. Obrigada. Então, o que é importante? Você não confundir fidelização com captação e não confundir com venda. E aí a gente vem para um momento que eu quero muito que vocês reflitam o seguinte. No boom que deu ultimamente com marketing digital, se popularizou, né, a importância, e que bom, do marketing digital. Porém, hoje em dia, parece que tudo é marketing, né? Que a solução dos seus problemas é captar pacientes. E eu vejo muito isso das minhas alunas. Elas precisam captar paciente. Aí, o que acontece? Elas têm 300 ligações por mês e captam 10. Aonde está o problema? Será que está na captação ou será que está na venda? Então, tomem muito cuidado. Por isso que eu falo, analisem os números, analisem os indicadores e não confundam fidelização e captação. Imagina que você captou 10. Desses 10, continuaram 5. O seu problema é fidelização. E aí, o que acontece? Eu quero até contar para vocês, lá no comecinho da clínica, eu tive esse problema com um dos profissionais que a gente tinha, que hoje não trabalha mais com a gente, mas uma das profissionais, eu comecei a perceber que a gente captava muito, então ela tinha avaliação praticamente todos os dias.
chegava no final do mês, ela ficava com menos da metade dos pacientes. Então, o paciente vinha fazer a avaliação e ia embora, não voltava. E aí, se eu não estivesse atenta com os meus números, o que eu, Gabriela, a dona da clínica, ia pensar? Eu ia falar, opa, se eu terminei o mês, por exemplo, com 10 atendimentos, preciso captar mais. Preciso para essa profissional pelo menos 30, né? 30 atendimentos por semana. E aí eu ia parar e falar, vamos captar. Só que eu tive mais de 30 avaliações naquele mês. Então o problema foi onde? Na fidelização. Imagina se eu capto o paciente, são mais pessoas que vão chegar na minha clínica, são mais pessoas que vão ter acesso a um atendimento que não estava redondo e que vão embora e que não voltam mais. E aí eu tive que parar, entender o que estava acontecendo, por que os pacientes não estavam fidelizando, todos os nossos processos, fazer treinamento com esse prestador, para ele, qual que é o passo a passo da avaliação, o que a gente faz, como que a gente conduz. Meninas, travou minha imagem? Acho que travou. Travou? Não, tá normal pra gente. Tá, beleza. Que tinha travado para mim. Justamente para eu não perder essa oportunidade desse paciente. Então, eu preciso entender o paciente, quantos eu capto, quantos eu converto em venda e quantos pacientes, de fato, continuam comigo. E aí, lembra dessa situação que eu falei? Aí eu tenho 300 pessoas que ligam para mim, ficam 10. Agendaram 10. O meu problema é venda. Então, eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso e pensem com muito carinho qual é a estratégia certa que você precisa abordar agora. Eu tenho uma aluna de uma clínica que tem 70 funcionários na clínica dela. E a clínica dela, super sensacional, captando o paciente, porque imagina, tem um número muito grande de paciente, então ela pouco faz marketing, porque esses pacientes já alimentam a própria clínica, essa quantidade de prestadores, de parceiros, de pacientes e tudo mais. Porém, a gente tinha um problema muito grande com a venda. Por quê? O time comercial não foi treinado para venda, a gente captava, então esses pacientes eram captados, né, dessas indicações e tudo mais, porém não convertia em venda. E aí o que a gente faz? Para tudo. Treina time comercial, treina a venda, tá? Se você não tem time comercial, se é você que faz a venda, não tem secretária, por exemplo, é você que faz a venda, você precisa saber vender. E aí a gente vem para o próximo tópico que eu quero conversar com vocês, além da captação que me foi proposto aqui para falar, que é sobre vender. E aí, não adianta nada a gente captar o paciente. Adianta alguma coisa? Eu capto o paciente chega até mim. Aí, quando ele me liga, eu não converto. Ou ele faz a avaliação e vai embora. Eu nem converto. Ele liga e fala que tá caro. Adiantou alguma coisa? Aí eu gastei R$1.000 de captação esse mês. E aí vieram vários pacientes e ligaram e eles não ficaram. Joguei dinheiro fora. Então, você precisa vender. Tá? E eu sei de verdade, porque eu sou igualzinha a vocês, profissional da saúde também, a raiz, que morria de medo de vender. Eu achava que era errado, eu me sabotava, sabe? Eu falava, nossa, eu vou vender o meu serviço, como? Tem pessoas que precisam. E aí um dia eu escutei de uma professora de marketing, né, minha, e ela virou e ela falou, deixar de vender é negar socorro para quem precisa. E essa frase me tocou tanto que eu uso muito, né, também, para dizer que deixar de vender é negar socorro. Você já parou para pensar que se você não oferece o que você tem, alguém pode precisar de você e pode não ter acesso ao que você oferece? Imagina que você, eu gosto de dar exemplo da endócrina. Imagina que você é endócrino, vamos sair um pouquinho do nosso mundinho e ver de outra perspectiva. Imagina que você é endócrino e aí você está num evento, por exemplo, da família, de amigos e tudo mais, e senta uma pessoa ao seu lado que é diabética, que não faz tratamento nenhum para diabetes, controle nenhum. E aí você escuta essa pessoa, ou de repente essa pessoa está falando com você sobre isso, de que ela não faz tratamento, a alimentação dela toda errada e tudo mais. E você é endócrino, você vai ficar quieta? Ou você vai virar para ela e vai falar, tá tudo errado, para, calma. A gente precisa organizar a sua alimentação, a gente precisa organizar a medicação. Agora, imagina você ter, você vê, por exemplo, vou falar de terapia da mão de novo, para não ficar só em criança. Você vê um paciente, por exemplo, uma pessoa, você está aí numa festa, e aí você chega e você vê uma pessoa sentada do seu lado, com uma órtese extremamente errada, por exemplo, que vai mais atrapalhar uma órtese
de risartrose, por exemplo, que é uma órtese que precisa ter uma angulação bem certinha para não sobrecarregar a articulação. E aí você bate o olhar de TO treinado e sabe que aquilo está errado. Você vai deixar de conversar com essa pessoa? Você não vai simplesmente virar e falar, olha, tá errado. Mas você vai deixar, você vai ver aquela órtese que ela comprou na farmácia, por exemplo, que está num posicionamento terrível e não vai falar nada? Não, você vai falar. Por quê? Se você não oferece o que você tem para quem precisa, você está negando socorro. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, mudou toda a minha abordagem de vendas. Falei, opa, eu não estou fazendo errado. Eu estou ajudando. Eu estou lá para ajudar pessoas que precisam de mim. Eu tenho algo para oferecer, eu estudei, eu me capacitei e eu tenho como fazer a diferença na vida dessa pessoa. Ela precisa saber que eu posso fazer isso. E se ela não quiser fazer nesse momento, tudo bem, mas eu posso fazer a oferta. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente está vendendo. Então, quando você senta do lado de alguém e você conversa com essa pessoa sobre o desenvolvimento e tudo mais, você está vendendo. O que falta? Você fazer a oferta, você virar para ela e falar assim: olha, vamos agendar um horário para você semana que vem? Eu tô vendo que você tem muitas perguntas. Por que a gente não agenda? Faz o seguinte, me passa agora seu telefone, eu vou pedir para minha secretária ou você mesmo entrar em contato com você amanhã. Pronto, fez a oferta. Certo? Alguma pergunta aqui? Então, quebrem essa crença, tá? De que vender é errado. E vender é muito fácil. As pessoas acham que é muito difícil. Tem técnica para isso, lógico, tá? Mas se eu falar para vocês o principal segredo, vocês vão cair para trás. Porque é muito fácil. É muito fácil. O principal segredo para uma boa venda é ouvir. E aí vocês vão falar: opa, calma aí. Todo mundo fala que para eu vender o meu serviço de TO, eu preciso mostrar o meu diferencial. Não, precisa mostrar o seu diferencial, mas não é você fazer um texto de eu sou formada, não sei aonde, eu falo 5 línguas, eu tenho 10 cursos, não é. Então, como que você faz uma boa venda? Quando você escuta. A venda, ela precisa ser conduzida. Se a pessoa chega até você, manda uma mensagem no seu WhatsApp, por exemplo, e pergunta: oi, tudo bem? Quero saber o preço para fazer terapia ocupacional para o meu filho. E você fala: a sessão custa R$300, sei lá. O que você está fazendo? Você está vendendo? Não, você está passando preço. E para passar preço, qualquer pessoa passa preço, tá? Vender é você conduzir. E como que a gente conduz uma venda? Quando a gente escuta. Lembra que eu falei lá no começo que vender é relacionamento? Que as pessoas primeiro compram você? Então, as pessoas querem saber, você precisa saber mais sobre essa pessoa para poder direcionar. Então, imagina que a Bianca ligou para mim e quer saber mais sobre terapia ocupacional para o filho dela, por exemplo. Eu não vou passar meu preço, eu vou perguntar: oi, Bianca, tudo bem? Me fala mais um pouquinho, o que está acontecendo para eu entender? Aí a Bianca vai... As pessoas querem ser ouvidas, elas querem ter... elas querem uma venda consultiva, elas querem ter o direcionamento, muito mais do que a informação. Porque a informação ela joga no Google e pega. Seu currículo ela joga no Google e pega. O que é TO ela joga no Google e pega. Ela quer saber como você pode ajudar o caso dela. Então, ai, Bianca, me conta um pouquinho mais, o que você está buscando? Aí a Bianca vai me contar. Olha, Gabi, eu tenho... Meu filho, ele tem 7 anos, ele tem TEA, eu vou voltar aqui no assunto que eu estava falando. E aí eu já passei por outras clínicas, mas eu nunca tive suporte, por exemplo, eu não tinha informação, meu filho era atendido, e aí na escola eu também não tinha suporte da escola, então eu tô tendo que adequar as atividades sozinha. O que você pegou aí? Um monte de informação para você direcionar essa venda. Oi, Bianca, entendi. Olha, tá certo. Não, você precisa participar. A família, eu falo que a família é o pilar da vida de cada criança. Então, a gente vou te explicar um pouquinho de como a gente funciona. E aí, ela vai direcionar essa venda. A gente faz reunião nas escolas, de tanto em tanto tempo, como que funciona, porque eu preciso saber o que ele está fazendo. Se a gente precisar adequar um material, a gente tem um setor que faz adequação de material, e aí ela vai direcionar a venda para aquele paciente. Agora, imagina que a Bianca entrou em contato comigo e ela falou que ela queria agendar para o filho dela, e eu simplesmente falei: tá bom, a consulta é R$300, pode... clica aqui para agendar, sabe? Assim, alguma coisa nesse sentido. Me fala o telefone e o contato que eu vou fazer o agendamento. Ela ia ficar? Não. Então, o principal segredo é ouvir. Se você parar hoje e começar a calcular o tempo de ligação ou de WhatsApp e você notar
que você está falando mais do que o seu paciente, do que a pessoa que ligou para você, você está fazendo errado. Então, essa conversa ela é conduzida, ela sempre termina como pergunta, você sempre retorna o contato, você direciona uma conversa de começo, meio e fim. Eu tenho um monte de informação que eu preciso desse paciente. Ao invés de eu mandar um textão, eu vou criar uma conversa, eu vou dialogar. E aí a gente tem um dado, a gente trabalha com vários indicadores lá na clínica, né? E a gente tem um indicador que fala justamente sobre conversão e tempo em telefone, que a gente puxou esse indicador. E eu vou contar para vocês que o nosso maior índice de fechamento de atendimento são nas conversas que a gente tem maior tempo de telefone. Então, faça o seu paciente falar. Quanto mais ele falar, quanto mais ele conversar com você, maior a chance dele fechar o seu serviço. Então, escute, deixe ele falar. E aí você direciona a venda, certo? E aqui, pontos importantes para a gente finalizar vendas. Você precisa conhecer muito bem o seu serviço. Você tem uma secretária, sua secretária precisa conhecer muito bem o seu serviço. Não tem nada pior do que o seu paciente ligue e fala, mas vocês fazem órtese? E a sua secretária vira e fala assim, não sei, deixa eu confirmar e te falo. O que isso parece para o seu paciente? Nossa, elas nunca fizeram órtese, né? Porque se a secretária que atende isso todo dia não sabe o que é, então treine o seu time para conhecer o seu serviço e você também. Sempre de forma confiante e clara. Então não existe desculpa, não existe, desculpa atrapalhar seu tempo. Eu falo para as meninas, não existe eu trabalho muito não existe um obrigada, existe um parabéns. Então eu falo para elas, incorpora na sua cabeça que é o parabéns por estar aqui. Você não precisa falar desse jeito para o seu paciente, mas essa postura não é obrigada por fechar esse serviço comigo, é parabéns por priorizar a sua saúde nesse momento, tá? Identifique as necessidades e as objeções do seu paciente, sempre uma oferta consultiva, sempre aprimorar a sua comunicação. As nossas habilidades de comunicação, elas são aprimoradas todos os dias. A gente nunca para de aprimorar. O seu script que você usa de base de WhatsApp, todo dia você vai por mim, você vai sentar lá e você vai falar, isso aqui fechou legal, isso aqui que eu falei não fechou legal, deixa eu mudar isso daqui. Tá? Use alguns atalhos, né? Tem algumas pessoas que falam de gatilho mental. Eu não gosto da palavra gatilho, eu gosto do atalho mental mesmo, de forma muito sutil. Então, você não precisa falar, olha, eu só tenho mais uma vaga agora. Mas na hora que a pessoa for fechar o atendimento, você pode direcionar. Olha, eu tenho... Tudo bem que você tem a agenda lotada de horário. Eu tenho um horário amanhã, às 3 horas. E marca. Olha, eu tenho um horário amanhã às 3 horas e um outro horário na semana que vem ou na outra às 4. Pronto, usou o gatilho de urgência de forma extremamente delicada e sutil, mas precisa usar com estratégia, tá? Um excelente atendimento, então não adianta a sua clínica ser impecável no ponto de vista técnico se ela não tiver um atendimento de excelência. Lembra que a gente fala de marketing, a gente fala de vendas, não é para simplesmente divulgar e vender. A gente quer paciente. E a gente quer paciente falando bem ali do nosso serviço. E que é a nossa autoridade aumentando, cobrando um preço mais alto. Então, um atendimento impecável. Nunca negocia o inegociável. Então, eu não atendo às 9 horas da noite. Não negocia. Você não atende às 9 horas da noite, você não atende às 9 horas da noite, tá? Então, tenha muito claro isso no seu posicionamento. E analise. Venda precisa de análise também, assim como marketing. Eu coloquei uns indicadores aqui, se vocês quiserem depois, não dá para falar sobre tudo aqui, que apesar de 2 horas parecer muito tempo, é pouco tempo para o tanto de coisa que envolve marketing, vendas e ter uma clínica, mas eu coloquei os nomes que vocês podem procurar, que é o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, o ROI, que é o retorno do investimento, o churn, que é o índice de churn, que é a taxa de desistência de paciente, o ticket médio, e tem outros também. E cuida do seu pós-venda. Não adianta nada, é o que eu falei, são 3 etapas. Você capta, você vende, você fideliza. Se você não fideliza, não adianta nada. Esse paciente vai embora, você vai ter que captar o dobro, o triplo, cada vez mais. Certo? E, como eu falei, vender é prática e técnica, tá? Então, apesar de parecer muito fácil escutar, quanto mais você escuta, quanto mais você fala, quanto mais você vende, melhor você fica nisso. Então, primeiro, metas de vendas. Nunca comecem nada sem metas. Nunca comecem nada sem números, sem indicadores. O que você quer? Eu quero vender X esse mês. Parece absurdo quando a gente fala, né? Somos profissionais da saúde, mas eu quero que vocês desmistifiquem isso daí.
E como todas aqui são empresárias, todas têm consultório, têm clínicas, vocês já sabem que a gente precisa de meta. Metas, eu sempre faço um adendo aqui e falo de forma ética. Então, você não vai manter paciente que não precisa, pelo amor de Deus, que foi... Lembra que eu falei que eu precisei fazer tudo diferente lá atrás? Então, dá para você criar metas de forma muito ética. Então, quantos pacientes a gente precisa ter para a gente girar bem? A gente precisa ter tanto. Então, tá bom. Eu não vou virar e ser antiética, eu vou virar e vou vender mais, eu vou captar mais, eu vou vender melhor, eu vou trazer mais pacientes para perto, tá? Você precisa ter uma abordagem de venda eficaz, precisa gerenciar o seu fluxo, as suas finanças para entender se você está vendendo o suficiente, motivar a sua equipe. Quem faz a venda é a sua secretária? Será que a sua secretária está motivada? Imagina que você não tem estratégias de motivação da sua secretária. Ela é o ponto-chave da sua clínica. É ela que faz a venda. Então, ela tem que ser extremamente motivada. Então, busque estratégias para motivar a sua equipe e monitorar a satisfação dos seus pacientes, um NPS, alguns indicadores para melhorar a satisfação e implementar melhorias. Certo? Então, para finalizar, para deixar aí a meia horinha, ó, tô finalizando bem no tempo aqui, para a gente conversar. Qual que é o dia a dia, vocês sabem, de dona de clínica? É definir o que você quer o tempo todo, captar paciente, vender e muito mais. Então, tem muitas coisas que envolvem a nossa vida. A contabilidade, a gestão de tempo, a fidelização, o próprio plano de negócios, a gestão de pessoas, gestão de qualidade, planejamento, contratos. E aí, a gente tem uma decisão, né? Então, vocês têm uma decisão, que é ou ter uma empresa ou ser empresária. Eu falo que é muito diferente, né? Será que você hoje tem uma clínica? Será que você hoje tem um consultório? Ou você é empresária? Será que você abriu uma clínica e tem uma clínica? Ou será que você é gestora da sua clínica? Então, busquem sempre essa visão. Eu não quero ter uma clínica, eu quero gerenciar uma clínica, porque ter uma clínica, ter um consultório é muito fácil. É você abrir uma sala e abrir uma empresa. A partir desse momento, você tem uma empresa. Mas você ser gestora da sua clínica, você administrar e gerenciar a sua clínica e ser de fato empresária da sua clínica, envolve tudo isso daqui que eu falei. E que é trabalhoso, lógico, mas é lindo. Eu sou apaixonada. Imagino que vocês também. E que continuamente a gente vai se especializando e vai entendendo mais e vai pegando mais prática e vai moldando os nossos processos para que cada vez tudo isso daqui fique mais redondinho e que nunca fica perfeito. Cada dia a gente tem alguma coisa para mudar. Então, concluindo, eu tinha colocado aqui um linkzinho para vocês, mas eu vou trazer direto para essa frase, que é: todo mundo começa forte. Eu amo essa frase. Todo mundo começa forte. Mas o sucesso, ele vem para quem tem o compromisso inabalável de continuar forte até o final. Eu amo essa frase, porque é fácil você começar, eu quero divulgar o meu trabalho, é fácil você ir lá abrir o seu Instagram e fazer isso por uma semana, um mês. Mas só quem continua forte mesmo é quem mantém com esse compromisso de continuar assim até o final. Então, é muito mais do que começar, é manter. E vocês que têm clínica mais de 3 anos sabem, né, que é a persistência, muito mais do que qualquer coisa. Então, bom, eu vou deixar um espaço aqui, né, para a gente conversar. Eu deixei aqui acho que as meninas colocaram, da mentoria, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais. Tem o meu Instagram lá no começo também, se vocês quiserem me perguntar. Eu sou uma pessoa super aberta, super acessível para perguntar, para discutir. Então, sintam-se muito acolhidas, porque eu sei que esse mundo de ter uma clínica, de ter um consultório, eu falo que ele parece muito solitário, mas ele não precisa ser, certo?